Ele reencarnou como o Goblin mais fraco, mas se tornou o deus deste mundo. Nesse anime acompanharemos a história de Tomokui Kanata, que acabou reencarnando no Goblin mais fraco chamado Gobirou após ter ido de arrasta. No entanto, Gobirou manteve as memórias de sua vida anterior, além de possuir uma evolução em comum, além de se tornar forte o suficiente para ganhar aumentos de status ao comer. Espero que vocês gostem desse anime, porque eu confesso que achei uma das melhores estreias até o momento, então bora pro recap. Tudo começa numa noite escura e nublada, onde nós vemos nosso prota Tomokui Kanata indo de comes e bebes. Uma mulher o esfaqueia repetidamente com uma vontade que chega a assustar, enquanto tenta garantir que ele morra. Tomokui pensa na vida que viveu antes daquele momento. Ele admite que seu nome não importa naquele momento, mas sabe que aquela noite será o último dia de sua vida. A jovem insiste que vai matá-lo e eu me assustaria se não o fizesse, afinal ninguém é esfaqueado dessa forma e sobrevive para contar a história. No entanto, algo errado não parece certo, afinal ele abre os olhos e percebe que está vivo, porém, contudo e entretanto, ele não está mais vivo como um humano. É o primeiro dia de renascimento de Tomokui e quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é um velho verde feio. Ele é um Goblin. O Goblin mais velho olha pra ele e pensa que ele tem que dar um nome pra ele. Então ele nomeia um dos Goblins ali como Gobikichi e ao nosso prota ele dá o nome de Gobirou. Nosso prota nem consegue mexer seu corpo ou pernas direito, assim como qualquer bebê, mas ele sabe que está vivo novamente e promete que irá agarrar essa existência com unhas e dentes e fará o melhor possível com sua nova chance de viver. Ele fecha os olhos novamente e acorda no dia seguinte, seu segundo dia após renascer. Ele olha ao redor e vê as crianças ali todas verdes e feias. Quando olha para suas mãos, ele confirma suas suspeitas de que ele é igual às crianças ao seu redor e ele renasceu como um Goblin. E bem, esse caso não resta muita coisa a não ser chorar impactado por ter nascido nesse corpo feioso. Além disso, naquele estado ele se sente fraco e impotente e isso abala ainda mais. No entanto, mais um dia se passou e ele não apenas se acostumou com sua nova existência como a corda mais forte. Agora ele pode andar e confirma que Goblins realmente crescem rapidamente. No quarto dia, o Goblin mais velho retorna e lhes dá uma refeição, dizendo que essa será a última que ele lhes oferecerá e eles a partir de então terão que buscar suas próprias comidas. No dia seguinte, Gobirou sai da caverna e vê o sol. Pra ser honesto, é realmente um prazer estar vivo. Embora possa não ser o tipo de vida que ele queria ter ou o tipo de vida que ele viveu antes, é uma segunda chance de viver e ele promete a si mesmo que dessa vez ele sobreviverá. Ele nem sabe como encontrar comida, então ele vê o sol e a atmosfera ali e tudo parece diferente. Não é o tipo de vida que ele está acostumado e ele precisa de um parceiro para entender como as coisas funcionam. Ele então olha para trás e vê o outro Goblin, Gobikichi, que era o maior dentre eles por ali. Ele então o chama e pergunta se ele também está procurando comida. Ele decide se juntar a Gobikichi para que eles possam encontrar comida juntos. A cena corta e vemos eles encontrando um coelho. Eles montam uma estratégia e a cena muda diretamente para a caça, onde Gobikichi persegue o Pernalonga, enquanto o nosso prota pula da árvore e acerta a cacetada no orelhudo. Gobirou então percebe que essa cooperação com Gobikichi será de grande ajuda para obter rango. Porém, antes que pudesse recuperar o fôlego, Gobikichi já tá indo sedento, babando de vontade para comer o coelho. Ele então aplica o Proed no colega, dizendo que ele não pode comer a refeição que eles pegaram juntos sozinho. Depois de ensinar a lição a Gobikichi, ele vai até o coelho e arranca seu chifre. Ele recebe uma notificação de que obteve um pequeno chifre de coelho e pergunta se poderá usar o chifre como arma na sua próxima captura. Ele então compartilha a refeição com Gobikichi, que come feliz com lágrimas em seus olhos. No quinto dia, ele vai caçar novamente com Gobikichi. Depois de Gobikichi perseguir o coelho, ele pulou da árvore e espetou sua caça com o chifre que ele tinha pego no dia anterior, e essa se mostrou uma arma promissora, pois o coelho foi de base no primeiro ataque. Ele então coleta mais um chifre e recebe outra notificação de que obteve um chifre de tamanho médio. A cena evolui e vemos eles compartilhando a refeição, enquanto ele observa seu brother comer, recebe uma notificação de que ele obteve a habilidade chamada evasão. E bem, segundo ele, isso explica tudo, e então temos um flashback de sua vida anterior, onde ele comenta que possui uma habilidade mágica chamada absorção. Com essa habilidade, ele pode comer e ganhar as características do que ele come. Ele então lamenta por provavelmente ter perdido suas outras habilidades, mas reconhece que essa será de muita ajuda nessa nova vida. No sexto dia, vemos eles na caverna, onde Gobimi,
Gobi-Mi, uma fêmea, vem encontrá-los, admirada que eles estão comendo coelhos com chifres. Ela diz que isso é incrível e que ela soube que outro Goblin acabou indo de base por tentar comer um desses coelhos. Ela então começa a elogiá-lo, chamando de bonito, inteligente, tralalá. Eis que Gobi-Kit fica com ciúmes e pergunta se ela acha que ele também é assim, e ela diz que não, que ele é normal. Soldado abatido, meus manos. Gobiru então convida a Gobi-Mi para sua próxima caçada e ela fica feliz com o convite. O 7º dia então chegou e infelizmente choveu bagará e eles não puderam ir caçar. Ele tá entediado, pois na vida anterior, essas horas, ele podia assistir o recap de animes, mas ali não tinha como. Ele resolveu então vasculhar para ver se encontrava algo para fazer, armas e tals, e acabou encontrando um grupo de mulheres mantidas em cativeiro. E bem, segundo ele entendeu os motivos por elas estarem sendo mantidas ali e ele preferia nem pensar nisso. Enquanto vemos ele ali macetando um pedaço de algo para fazer uma arma, vemos o velhote lá do início que se chama Gobi-G mencionando que ele está surpreendentemente subindo de nível mais rápido que o esperado. Quando o nosso prota demonstra não entender do que ele tá falando, ele explica que se ele tocar sua cabeça 2 vezes ele poderá descobrir. Quando o prota bate em sua cabeça, descobre que ele está no level 86. Gobi-G diz que se eles chegarem ao level 100, poderá passar para o próximo nível, mas apenas alguns goblins fazem isso dentro de um curto prazo de tempo. Enquanto se afasta, Gobi-G informa que no dia seguinte, os goblins mais velhos, aqueles que são chamados de Hobgoblins, retornarão de sua viagem e ele está animado para ver o que eles trarão. No 8º dia, a nova membra da party, Gobi-Mi, o ajuda a caçar as serpentes carmesim da floresta. Com uma estratégia de atacar de todos os lados, Gobi-Mi primeiro lança uma pedra nas serpentes de cima de uma árvore, seguida por Gobi-T, que usa um bastão de madeira para atingir as serpentes que se aproximam. Com Gobi-T lutando como atacante, Gobi-Mi lutando como apoio e Gobiru lutando em média distância, o grupo caça facilmente as serpentes e até mesmo um bando de guaxinins. Depois que a caçada acaba, os 3 goblins descamam imediatamente as peles das serpentes e curtem o churrascão ali ao ponto de boi mugindo. Gobi-Mi começa a chorar, pois nunca comeu nada além de frutas, então ela fica muito grata a Gobiru por deixá-la participar dessa equipe. Gobiru dá uma dentada na serpente, o que faz o sistema notificar que ele desbloqueou 5 novas habilidades, incluindo termografia, veneno, resistência a veneno, percepção e mal olhado. Tendo adquirido essas habilidades, Gobiru percebe que a serpente deve ter sido um monstro de alto nível, o que o deixa feliz por ter conseguido matá-la. Gobi-Kit pede educadamente a Gobiru para deixá-lo comer a cabeça da serpente. No entanto, Gobiru não deixa nem mesmo ele tocá-la, alegando que a cabeça é venenosa e que eles não sobreviveriam a isso. Ele então a come, contemplando o fato de que está conseguindo prosperar nessa existência. Nos dias 9 e 10, Gobiru continua sua caçada habitual e prepara mais de seus equipamentos de caça com a equipe. Eles ficam tão confiantes em suas habilidades que cometem um erro ao explorar uma caverna. Eles então escapam a plenos pulmões até conseguir montar uma formação, com Gobi-Kit utilizando seu escudo tancando, enquanto Gobiru vai macetando os inimigos pouco a pouco. E percebendo que a água estava ali batendo na bunda, ele usou uma de suas habilidades de mal olhado para congelar os morcegos no ar e aí eles descem o sarrafo neles. A cena corta e vemos eles comendo os morcegos e enquanto eles batiam o rangão, desbloqueiam novas habilidades, sendo elas ecolocalização, vampirismo e vampiridão. Ele então fica satisfeito com o resultado da caçada de hoje, enquanto vemos uns goblins ali só espreitando ao longe. Na noite do 12º dia, os 6 goblins invejosos de antes decidem atacar Gobiru enquanto ele está dormindo. Porém, como ele tem a sua habilidade de percepção ativa o tempo todo, conseguiu perceber as intenções e revidar a tempo, derrotando os 6 adversários sozinhos. Gobi-Mi, que acorda com a bagunça, percebe o que está acontecendo e se junta a Gobiru e tenta até matar um deles estrangulado. Felizmente, Gobiru a impede a tempo e a acalma, dizendo que eles já aprenderam sua lição. No 13º dia, Gobiru e sua equipe atacam o orc que estava por ali e o eliminam, o que resulta a ele aprender novas habilidades, como libido, linguagem de orc, detectar e analisar. Logo depois, eles vão caçar novamente e dessa vez Gobiru oferece toda a comida para a casa dos goblins para conquistá-los. Depois de ajudar os desamparados nesse novo mundo, Gobiru sente uma estranha sensação de satisfação e dorme bem pela primeira vez. No entanto, o sistema não o deixa dormir, notificando no meio do sono que ele está evoluindo para uma nova forma chamada Hobgoblin. Por causa dessa evolução, Gobiru recebe a bênção do grande deus à conclusão e origem. No entanto, ele não percebe a escrita na tela e continua ali dormindo. Por causa dessa evolução, quando ele acorda na manhã seguinte sem perceber o que aconteceu, ele percebe que ele está mais alto e aparentemente mais forte do que antes, e também descobre que Gobi-Kit também evoluiu. Gobiru propõe a Gobi-Kit que eles saiam para caçar para testar o quão fortes se tornaram por conta de sua transformação. No entanto, Gobi-Kit tem uma ideia ainda melhor e desafia Gobiru para um x1 para testarem sua força. Ambos então lutam com vontade e Gobiru acaba sendo o vencedor. Gobi-Kit diz que ele é muito forte e ele diz que em força bruta Gobi-Kit é mais forte do que ele. E enquanto eles estão ali conversando, eles escutam um
uivar de um lobo ao longe e isso é sinônimo de treta das pesadas. Por isso Gobiru chama Gobmi, que estava ali escondida atrás de uma árvore espiando para trazer a besta que eles fabricaram outro dia. A cena corta e vemos uma matilha de lobos caçando coelhos selvagens nas proximidades e eles não param por ali, devorando até um orc que encontraram pelo caminho. No entanto, Gobiru não se sente ameaçado pelos lobos e ao invés disso decide fazê-lo seu próximo alvo para testar o quão verdadeiramente forte ele se tornou durante a noite. Instruindo Gobmi a utilizar a besta para derrubar o líder da matilha, Gobiru consegue distrair os lobos para que ele e Gobkiti consigam derrubar um por um, utilizando um trabalho de equipe perfeito. Após alguns minutos, os dois irmãos conseguem derrubar todos os lobos sem levar um único arranhão. O líder da matilha de lobos se levanta e até tenta revidar, mas sem chance, acaba indo de arrasta. Gobiru então o devora e mais uma vez adquire um monte de habilidades, sendo elas caça selvagem, armadura de couro e ordem. A cena corta e vemos que Gobiru levou todos os lobos mortos de volta à toca, onde ele instrui os outros goblins a caçar a mesma quantia de monstros que ele tem matado sozinho em um dia para garantir que todo mundo continue prosperando. Mas como nenhum deles possui habilidade de caça, eles imploram para Gobiru ensiná-los a lutar como ele. Gobiru decide ensinar a todos como caçar e fazer armas, ganhando todo o seu apoio e se tornando instantaneamente o líder de todos os goblins. O 17º dia chegou, todos os goblins estão se tornando moderadamente treinados. Gobiru vai até a caverna e ao adentrá-la percebeu que Gobmi também evoluiu agora para Hobgoblin. E com isso o episódio acaba e eu estou muito curioso em ver como esse anime irá se desenrolar. E você, está curioso também? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Iniciamos o episódio no dia 17, onde descobrimos que todas as mulheres humanas que estavam aprisionadas tiraram suas próprias vidas, e Gobiru realizou uma cerimônia discreta em memória delas junto com Gobdi. Avançando para o dia 26, Gobiru está treinando os outros goblins. Paralelamente, ele também se dedicou a devorar cada inimigo promissor que encontrava, aprendendo muitas habilidades novas. Nesse momento, outro grupo de goblins começa a se aproximar e Gobiru se prepara para proteger todos contra eles, mas Gobdi o impede de fazer algo imprudente e esclarece que aqueles são os guerreiros invasores deles. Gobiru fica chocado ao descobrir que eles também são os pais da geração de goblins de Gobiru. A cena corta e vemos que os saqueadores capturaram um outro grupo de mulheres humanas e os goblins maléficos ficam contentes, já que o último grupo tirou suas próprias vidas. Nos é revelado então que o DNA dos goblins é tão dominante que ao se reproduzirem com outras espécies, o resultado ainda são filhos goblins. Gobiru compreende o instinto de reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo. Ele pede para ser o responsável por cuidar das mulheres humanas, mas isso irrita os saqueadores. A geração de goblins de Gobiru está pronta para defendê-lo, mas isso acaba dividindo os dois grupos. Nesse instante, duas goblins, Hobsato e a maga Hobsei, chegam casualmente e conseguem acalmar ambos os lados de iniciar uma guerra civil. Essas garotas geniais propõem a ideia brilhante de fazer os líderes de ambas as gerações lutarem, e o vencedor decidirá o que a aldeia fará a seguir. O saqueador quer dar uma lição em Gobiru e Gobiru também aceita lutar. A luta termina rapidamente, pois Gobiru usa algum tipo de força misteriosa. Os outros não conseguem entender como ele faz isso, então Gobiru explica que é uma habilidade que surge naturalmente em seu corpo, apreendida após devorar uma aranha demônio, que lhe permite produzir seda de aranha. As garotas ficam admiradas que alguém como ele tenha nascido durante a ausência delas, e Gobiru anuncia seu novo status oficial como líder da aldeia. Ele pergunta se alguém tem objeções, mas ninguém se opõe a ele. Gobiru então assegura às humanas que ordenou a todos que não a tocassem. Ele mesmo não fará nada com elas e encontrará uma maneira de enviá-las de volta a uma aldeia humana. As garotas questionam se terão que fazer algo e descobrimos que as ações de Gobiru não foram completamente altruístas. Ele deseja o conhecimento das humanas. Gobiru faz algumas perguntas e descobre que essas garotas faziam parte de um negócio itinerante quando foram atacadas pelos goblins. Todos os homens foram massacrados e essas 5 garotas foram as únicas sobreviventes. No dia 28, Gobiru se surpreende ao ver que as garotas pareciam felizes. Ele percebe que elas não superaram tudo e apenas estão tentando manter uma atitude positiva, pois isso facilita as coisas. Gobiru então cozinha para elas, esperando que isso ajude. Entre as garotas, há 2 irmãs que são cozinheiras e costureiras. A de óculos é uma alquimista e a garota distraída é uma avaliadora e ferreira. Quanto a Ruiva, ela é uma guerreira iniciante, então ele decide incluí-la nos treinamentos mais tarde. Gobiru então treina todos intensamente, repreendendo-os quando eles se cansam. Nos dias seguintes, eles se
concentra em exercícios em grupo ao invés de caçar e determina a eles as novas regras que estabeleceu para o grupo. No dia 31 foi chuvoso, então Gobiru e Gobikiti realizaram um treinamento intensivo de combate enquanto os outros observavam admirados. Naquela noite, Gobiru percebe que um grupo de goblins está prestes a quebrar sua regra em relação às mulheres humanas. Gobiru corta um dos goblins e contém os outros, lembrando-lhes das regras que estabeleceu e punindo um deles por lhe responder. Gobiru pede desculpas às mulheres e a ruiva chora em seus braços. Os outros goblins chegam, então Gobiru instrui Gobikiti a levar os goblins contidos para fora. Ele também manda Gobimi reunir os outros goblins para assistir o que ele está prestes a fazer. Do lado de fora, Gobiru resolve passar a mensagem para a galerinha ali através do exemplo, usando os baderneiros como monstruário. Ele os espanca de forma impiedosa para garantir que todos compreendam realmente as regras da aldeia. A mensagem aparentemente foi compreendida, então Gobiru os dispensa. Gobiru parou antes de tirar suas vidas, o que significa que Hobiken, que sofreu o pior castigo, faleceu na manhã seguinte. No dia 32, a equipe de Gobiru usa novamente seu incrível trabalho em equipe para derrubar um cavalo tricórnio. A luta foi bem difícil, mas isso significou que ele também adquiriu uma tonelada de novas habilidades. Escamação foi uma delas, relincho do cavalo escamado foi outra, cura acelerada foi mais uma, proficiência em chutes foi outra, investida aprimorada e a estocada tripla, que é a mais foda de todas, que lhe permite desferir 3 golpes em apenas um ataque. Naquela noite, a ruiva vai dormir na cama de Gobiru e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Gobiru a conforta e permite que ela passe a noite com ele. No entanto, ao acordar, Gobiru descobre que Gobimi também se juntou a eles na cama. Nesse dia, eles também descobrem que Gobie evoluiu para uma Hobgoblin também. No geral, as coisas parecem estar caminhando bem, onde Gobikiti é o capitão das forças de defesa, Gobimi por sua vez comanda os ataques à distância, Hobsato cuida do pelotão de deslocamento e Gobie assumiu a unidade de suporte, focada em diversas tarefas. Hobsei atuaria como capitã da força mágica, mas atualmente ela é a única maga da vila. Pelo resto do dia, Gobiru deixa o treinamento a cargo dos capitães para que ele possa se aventurar pela floresta, a fim de caçar uma variedade de presas. Gobiru experimenta a fase 1 da magia da morte Gaiderg e fica chocado ao ver quão poderosa ela é, destruindo facilmente um dos poderosos tricórnios com um único ataque. Após isso, Gobiru percebe que a magia o tornou super confiante, levando a ir ao norte da floresta. Lá, ele encontra uma área estranha repleta de sangue e lembra-se de um aviso de Gobidi a todos os goblins: jamais adentrar a floresta norte por qualquer motivo, pois dentro dela reside um monstro terrível conhecido como Urso Vermelho. E onde o nosso prota está agora? Bem, exatamente ali, vendo que esse monstro facilmente despedaçou um tricórnio. A armadura do tricórnio, incrivelmente difícil de ser perfurada antes, não representava nada para esse urso. Então o Urso Vermelho aparece e Gobiru reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir, mas Gobiru, que já batia pino na vida anterior, não pode ser considerado uma pessoa normal. Ele quer lutar, vencê-lo e devorá-lo para ver que tipo de habilidades ele adquirirá. Gobiru planeja usar todas as armas de seu arsenal, começando com a magia da destruição fase 1. A cena corta e vemos Gobimi ficar preocupada por não ver Gobiru há algum tempo. Os outros também não o viram, aumentando sua preocupação. De volta a Gobiru, ele fica chocado quando o Urso Vermelho sacrifica seu próprio braço para se defender de um feitiço de destruição. O urso desencadeia uma série de ataques e Gobiru percebe que a armadura refinada que recebeu o tricórnio não será capaz de protegê-lo. Gobiru precisa partir para o ataque e vai em direção à cabeça do urso. No entanto, fica novamente chocado a ver que sua arma não consegue perfurar o crânio do urso, o que o lança para longe. Gobiru cobre o urso com teias, mas esse se liberta e, surpreendentemente, ele usa um poderoso ataque de fogo. A floresta está coberta por chamas e Gobiru precisa curar suas feridas. O ataque foi preocupante, pois Gobiru nunca tinha visto ou ouvido falar de um urso que respira fogo em sua vida passada. Esse é um oponente muito perigoso, então Gobiru percebe que terá que estar disposto a sofrer alguns danos para vencer. Gobiru avança para o outro ataque e se protege do sopro de fogo. A besta é bastante resistente por fora, mas Gobiru usa um ataque de fogo do urso contra ele, perfurando-o pela boca. Gobiru fica satisfeito com o resultado, mais chocado ao descobrir que não foi suficiente. O urso feroz o derruba e Gobiru faz o seu melhor para limitar os danos que sofreu. Gobiru ainda sofre muitos danos do ataque incrivelmente poderoso, então ele admite que essa rodada terminou em um empate. Sua lâmina está na boca do urso, então pelo menos ele não conseguirá usar mais seu sopro de fogo. O urso provavelmente
na base da teimosia, não demonstra que vai capotar o Corsa, mas Gobiru já percebeu que se ele bobear é uma pancada e ele vai de vala. Gobiru está em grande desvantagem e, como um bom protagonista com o roteiro ao seu favor, proclamou apenas que isso tudo fará com que sua refeição fique ainda mais gostosa. E nesse anime, assim como na vida, tudo depende do quanto você quer comer alguma coisa para definir o quanto de esforço empregue valerá a pena ou não. Gobiru então avança mais uma vez e consegue causar algum dano, que mostrou não ser o suficiente. Ele continua atacando e atacando desesperado por jantar esse urso, e então vemos que um braço seu saiu voando por ali. Eis que o dia 34 chegou e vemos a finaleira da batalha e como ficou o salão de festa dessa brincadeira toda. Gobiru ganhou, mas acabou com os dedos do urso enterrados em seu peito. Ele pega aquela mão e mete a dentada e finalmente ele consegue comer o urso e recebe um monte de poderes poderosos, e entre eles estão dano pesado e força avassaladora. Gobiru então desmaia e vemos novamente que ele superou seus valores de nível e atendeu a todas as condições. Isso agora o permite evoluir a uma espécie rara de ogro. Sua consciência está desaparecendo, então Gobiru simplesmente seleciona sim, sem ler. A cena corta e vemos o dia 35. Gobiru continua a comer o urso e ganha ainda mais traços poderosos incrivelmente. Ele alcança sua faca, que parece ser muito menor do que antes, e Gobiru fica chocado ao perceber que se tornou um ogro. Gobiru retorna à aldeia, mas todos estão aterrorizados com ele, temem estar sob ataque. Ele se prepara para fugir enquanto se perguntam por que o ogro está sorrindo para eles e desejam que Gobiru estivesse ali para salvá-los. Por sorte, Gobimi o reconhece, mas em vez de se surpreender com sua evolução, ela fica brava com ele por ele ter desaparecido por tanto tempo. Ela acaba se machucando, mas ainda assim repreende Gobiru. Ela, mostrando quem manda na bodega, começa a expressar que está chateada por ele ter perdido o braço, mas os outros estão admirados por ele ter derrotado um urso vermelho. Gobidi, por sua vez, é o mais chocado de todos, pois ele aponta que Gobiru conseguiu derrotar o mestre das florestas do norte apenas um mês após seu nascimento. Todos tinham perguntas para ele, mas Gobiru estava apenas feliz por ter sobrevivido e conseguido chegar à sua nova casa e ao seu novo mundo. E o episódio acaba, e se você quer continuar essa história, deixe aqui nos comentários que você quer a parte 3 e deixe o like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, onde vemos que todos ainda estão impressionados com a evolução de Gobiru. Ele então decide verificar como estão as mulheres humanas, mas é seguido de perto por Gobimi e a Ruiva por alguma razão. Como esperado, as humanas ficam aterrorizadas ao vê-lo, mas ele consegue acalmá-las ao se identificar. Gobiru então parece perturbado enquanto Gobimi belisca sua perna. A ferreira fica desapontada ao ver que ele estragou o machado que ela fez pra ele, mas revela que fez sua faca com uma pedra espiritual especial. Gobiru a elogia, mas percebe que as outras garotas começam a beliscá-lo com mais força. Então as gêmeas precisam de ajuda com as tarefas da cozinha, então Gobiru diz que designará alguns goblins para ajudá-las. Ele fica impressionado por elas terem se acostumado tão rápido com sua presença e diz que elas seriam ótimas esposas. Ele questiona se elas querem ser suas esposas e elas o chamam de espertinho. Gobiru fica encantado com o sorriso delas, mas a Ruiva e a Gobimi ficam ainda mais pistolas. Gobiru então descobre que a guria de óculos ali, a alquimista, fez veneno, e quando a questiona, ela diz que inicialmente ela projetou isso para a defesa pessoal, mas agora que há um Goblin de confiança como Gobiru, ela não vê mais necessidade de utilizar isso. Gobiru então a levanta e admira seu sorriso também, mas sente imediatamente a intenção assassina das outras garotas. Gobiru então passou o tempo todo animando as garotas e percebe que nessa brincadeira ele quase derreteu o cérebro de tanto cansaço mental. O dia 36 chegou, Gobiru percebe que não pode mais treinar com os outros, ele ficou tão poderoso que os Goblins normais acabavam em condições críticas numa batalha, até com seus golpes mais leves, como por exemplo a armadura de Gobikiti, que quase não resistiu. Enquanto Gobiru cura um Goblin ali, quase foi de vala, ele se pergunta o que há de errado com Gobikiti. Gobikiti diz que não é nada enquanto vai caçar, mas Gobiru percebe que algo errado não tá certo e pra mim ficou na cara que isso aí tá com cara de ciúme. Além disso, Gobiru começou a notar que Rob Sato e Gobimi começaram a caçar juntas. A mulher ruiva está treinando sozinha e Gobie se entregou ao seu hobby de minerar pedras espirituais. Quanto a Gobiru, vemos que ele ainda pode usar seu braço ausente como se fosse um slime, graças ao fato de ter comido um slime antes. Gobiru se pergunta se Gobikiti ficará bem, mas Robsei aponta que depende muito mais do esforço dele nesse caso. Os dois então discutem enquanto ele pede para que ela devolva seu livro, enquanto reflete que finalmente conseguiu ter um dia relaxante na vida. O dia 37 chegou. Gobie entra em pânico ao encontrar uma pequena criatura em péssimo estado. Gobiru faz o possível para curá-la, mas percebe que ela perdeu muito
sangue, então ele decide que precisa conseguir um medicamento estimulante de sangue com a alquimista. Felizmente essa parada ali funcionou e eles explicam quem são para a coisa que eles chamam de carbúnculo. A carbúnculo se apresenta como Returner e revela que foi atacada por humanos. A gema em sua cabeça é um material de alta classe, então seu preço é estabelecido na bagatela de 1 bilhão de ouro. Returner pede para que eles emprestem seu poder a ela e implora para que eles se livrem dos humanos que a atacaram. Gobiru, em seus pensamentos, demonstra então conhecer a história dos carbúnculos. Seu mestre, Velvet, era um mago lendário famoso que os criou para vigiar seu esconderijo secreto de tesouros. Returner explica que quando foi atacada, seu núcleo foi quebrado, então sua expectativa de vida reduziu pra caramba. No quarto do tesouro secreto estão itens de classe lendária que Velvet colecionou durante toda a sua vida. Returner explica que seu mestre detesta humanos. Ele prefere que os goblins peguem todo o tesouro em vez dos aventureiros humanos. Eles podem ficar com tudo, então Gobiru declara que eles irão. A garota ferreira dá a ele sua nova adaga e ele vê que as humanas estão assustadas com o fato de que ele vai agredir outros humanos, mas ele deixa claro a elas que ele vai tentar resolver a parada no gogó. Então elas não precisam se preocupar, pois as medidas drásticas só serão tomadas se as coisas desandarem, e eu aposto que elas vão desandar. A cena corta e vemos que eles estão passando por um buraco que Gobiru fez, e esse é o caminho para a sala do tesouro. Gobiru decide inicialmente tentar persuadir os humanos a partirem, então ele diz aos outros para se esconderem. A cena evolui e vemos que ele encontra os aventureiros que estão procurando pela sala do tesouro, mas eles pensam que ele é apenas outro monstro que precisam derrotar. Eles então o atacam, mas percebem que a maionese deles vai desandar quando o nosso prota demonstra conseguir ver um assassino ali que aparentemente estava usando o poder de ocultação. Gobiru então começa com a palestrinha explicando a eles que isso ali não é um bordel para eles acharem que pode fazer a festa, e por ser propriedade de alguém, o que eles estão fazendo agora é roubo e assassinato, determinando que eles não têm salvação. Os humanos ali ficam apenas chocados que um ogro daquele tamanho consegue se comunicar com eles, e Gobiru diz que felizmente para eles ele também tem um bom coração. Ó, que fofo. Eles se recusam a ouvir enquanto o atacam, mas Gobiru apenas desvia facilmente de tudo, e mais uma vez ele pede pra galera ir embora, ou seja, nosso prota tá tentando, e eles, demonstrando uma insistência absurda que chega a dar raiva, não o ouvem. Então Gobiru começa a avaliar a situação. Os humanos têm 3 na linha de trás, enquanto estão usando muitos itens mágicos de classe elevada. Infelizmente para eles, fica claro para Gobiru que eles estão confiando demais no aumento de nível para aumentar sua força, e isso por si só não tem como salvar eles, pois apesar da força, a coordenação do grupo em geral é lamentável, e por consequência, Gobiru conseguirá facilmente derrotá-los. Eis então que, em meio a todo esse raciocínio, um mago consegue desferir um ataque poderoso em Gobiru e comemora ao pensar que conseguiu explodir a cabeça do nosso prota. E bem, parece que agora Gobiru ficou com a cabeça quente, pois ele determinou que permitiu que eles vivessem até esse ponto, mas como o diálogo não serviu pra nada, eles estavam procurando contato. Bem, o contato virá, e quando eles percebem que o feitiço mágico de nível 3 só piorou a situação, meu amigo, não passava nem Wi-Fi no esmeliante ali. Gobiru então declarou que a paciência dele se esgotou. Ele sinaliza para os outros para atacar e eles entram em ação. Gobiru saca sua lâmina e diz aos humanos para se arrependerem por não terem partido quando ele deu a chance. Depois, Gobiru revela que eles eliminaram os aventureiros e os comeram. Isso dá a Gobiru um monte de novos poderes, incluindo assassino, grande mago e encantador. E isso não é tudo, já que havia alguns aventureiros de alto nível entre eles e eles tinham alguns saques muito bons. Há um anel raro e uma bolsa de armazenamento de itens com um monte de itens dentro, então Gobiru apenas os come também. Entre outras coisas, isso permite que Gobiru convoque uma caixa de itens que pode armazenar uma quantidade incrível de bugiganga nas aventuras. Isso é uma baita mão na roda. Eles então vão para a sala do tesouro, onde Returner agradece a eles. Ela explica que seu mestre Velvet é ótimo com espíritos, razão pela qual muitas pedras espirituais podem ser mineradas lá. Ela deseja boa saúde a Gobiru enquanto eles se despedem e ela desaparece. É um momento triste, então Gobiru apenas come a gema de sua cabeça que ela deixou para trás. Gobikti pergunta se Gobi está bem e ela diz que sim, e o Manolo recebe um sorrisinho bonito em troca. Voa, meu campeão, vai que é tua. Eles fazem um momento de silêncio por Returner e depois Gobiru decide que eles vão pegar todo o tesouro e dividir entre si. Gobiru se encanta com sua caixa de itens, pois ainda tem muito espaço mesmo depois de encher tudo com tesouro. Gobiru não gosta da ideia de deixar o corpo de Velvet ali, então ele o crema. Eu achei que ele ia comer. Surpreendentemente, isso deixa algum tipo de manopla. Gobiru a experimenta e essa manopla acaba se ligando no seu corpo, se prendendo ali, se tornando seu novo braço. E bem, achei que o doidão ia virar o Thanos nessa brincadeira. Os outros ficam maravilhados ao vê-la e Gobiru mostra o que ela pode fazer, pois sente como se fosse seu próprio braço. Quando eles partem, Gobiru decide fazer uma festa para comemorar a missão bem sucedida. No dia 38, Gobiru avalia todo o saque que conseguiu
conseguiram com a ferreira e descobre que tudo é incrivelmente raro e poderoso. No dia 39, Gobiru explica que deu alguns itens mágicos aos Hobgoblins do grupo. Quanto a si mesmo, Gobiru escolheu pegar a lança vermelha. Isso, juntamente com outros 2 itens que escolheu, significa agora que ele possui 3 artefatos de classe lendária. A classe lendária é a segunda mais forte classificação de itens, ficando atrás apenas da classe fantasma. E o que se fala é que o detentor de itens de classes lendárias podem governar países inteiros com apenas 1, e o nosso prota ali já tem 3. Mais tarde naquele dia eles saem para caçar ingredientes para uma sopa de urso e Gobiru fica feliz em ver que todos estão ficando fortes. No dia 40, Gobiru sai em busca de monstros que ele nunca viu antes. O primeiro que ele encontrou foi uma aranha dourada que largava uns itens de aparência valiosa. Usá-los permite que agora ele faça cordas de ouro, das quais ele tem certeza que poderá fazer acessórios. O próximo animal foi um cervo vermelho, mas ele come apenas um deles e não lhe deu nenhum poder diferente. Conforme ele explora a floresta, acaba encontrando uma grande árvore. Ele explica que nesse mundo existe uma espécie chamada Dríade. De acordo com Gobiru, elas seduzem os machos de outras espécies inteligentes e os usam como sua própria nutrição. Dríades são apenas mulheres e são tão belas que os homens são incapazes de se conter após olhá-las. A razão pela qual Gobiru está explicando isso é porque uma dessas Dríades apareceu diante dele. Ela admira os enormes músculos de Gobiru e diz que gostaria apenas de conversar. Gobiru luta para controlar-se diante de seu charme e eu tô controlando o riso e ele precisa fazê-lo, pois do contrário, ela literalmente vai transformar ele em rango. Ele decide evitar isso a todo custo e não pode baixar a guarda. Gobiru decide que deve usar uma habilidade que nunca utilizou antes, chamada libido. E bem, o episódio a partir daqui poderia se chamar Madeirada, pois após passar a bagatela de 5 horas com a Dríade, gente, 5 horas fazendo exatamente aquilo que vocês estão pensando, 5 horas, gente, o Proto é uma besta enjaulada. Após essa fração de eternidade com requintes de ficção, Gobiru ganha uma característica chamada Bênção da Dríade. A Dríade ainda está viva de alguma forma, então diz a Gobiru para voltar logo, mas ele apenas diz que voltará se sentir vontade. Depois, Gobiru toma um banho no lago e logo é cercado por homens lagartos. Ele declara que hoje ele tá leve com raciocínio bom, por que será, né? Então ele declara que hoje ele é invencível e derrota rapidamente eles um por um com extrema facilidade. No dia 42, Gobiru descobre que 2 goblins têm aptidão para magia. Elas imediatamente se tornam parte do pelotão de Hobsei, mas o sorriso malicioso dela até preocupa a Gobiru. Mais tarde naquele dia, Gobiru aprende a encantar sua arma, mas isso parece chatear a garota ferreira. No dia 43, Gob-Mi está braba com o Prota, mas ninguém explica o porquê e apenas dizem pra ele usar a cabeça. A Ruiva está igualmente pistola e as gêmeas cozinheiras parecem chateadas também, pois tentam alimentá-lo com comida envenenada. A alquimista fica surpresa que alguém tão perceptível quanto Gobiru não tenha notado e revela que as garotas estão chateadas porque estão com ciúmes. Elas sabem que ele teve um encontro com alguém e ele fica chocado ao descobrir que ele tem marcas de beijo no pescoço. Gobiru não tinha ideia e amaldiçoou a Dríade por fazer isso de propósito. Gobiru tenta pensar no que fazer a partir de agora, mas fica chocado quando a alquimista revela que ela sente o mesmo que elas e lhe dá um beijo. Ela espera que ele aceite seus sentimentos, mas Gobiru não esperava isso dela. Ele pensa em como isso faz feliz e Gob-Mi chega furiosa. Ela quer que Gobiru a trate da mesma maneira e todas as humanas chegam por ali e querem dizer o mesmo. A cena então muda de perspectiva e vemos ali fora do quarto Gob-E explicando a Gob-Kiti que Gobiru selou a porta e que eles estão muito ocupados sim. Enquanto vemos que a janta do Prota foi pesadíssima, rendendo a ele ainda mais poderes especiais. E que poderes vocês podem estar se perguntando, gente? Bem, saca só a build do maluco: manipulação atmosférica, metamorfose, manipulação de fluidos corporais, libido, vampirismo, penetração potencializada e estocada tripla. Caralho, o negócio despirocou totalmente nesse final de episódio. E enquanto a indecência rola solto, o episódio acaba e eu já nem sei mais o que dizer. A única coisa que eu pergunto é: você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa nos comentários que você quer a parte 4 para que eu traga lá pra você e deixa o like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio após uma noitada daquelas. Gobiru percebe que alguém se aproxima e descobre que é um grupo de elfos nobres. Os humanos estão prestes a atacá-los para obter seu tesouro, então eles procuraram a ajuda dos goblins. Um dos elfos ali resolveu pagar de bonzão, mas oferecem comida para vários meses para a aldeia em troca de ajuda, e Gob-Di acha que essa é uma oferta boa, mas surpreendentemente Gobiru recusou. Ele não está preocupado com a situação, ele quer que eles sejam mais respeitosos ao pedir ajuda a alguém, e o elfo se prepara para atacar Gobiru,
Gobiru, mas ele faz os doidos ali quase molhar as calças apenas com um olhar ameaçador. Gobiru então adverte que ele diga aos seus arqueiros escondidos para baixarem seus arcos. E um deles até tentou atirar nele, mas não teve chance de feri-lo. O elfo, entendendo a situação, os faz parar de atacar e Gobiru explica que está rejeitando a oferta porque simplesmente não quer ajudar um bando de gente desrespeitosa. No entanto, os goblins também vivem nessa floresta, então se os humanos quiserem fazer uma baguncinha por ali, ele não vai se opor a contribuir para a ordem local. Gobiru então surpreende a todos ao utilizar sua arma lendária para ameaçar todos os elfos de uma só vez. Ele ainda nem entende completamente como essa arma funciona, mas se ele esfaquear algo com ela, ele pode produzir uma quantidade ilimitada de lanças que se estendem por 100 metros. Os elfos fogem apavorados e Gobiru espera não vê-los por um bom tempo. No dia 45, Gobiru caçou aproximadamente 20 slimes cinzas nas profundezas da floresta. Comer seus núcleos lhe concedeu várias habilidades, incluindo tolerância a ataque físico, criador de dublê próprio e recomposição por reposição de fluidos. Gobiru então experimenta a habilidade de autoclonagem e descobre que pode criar uma versão minúscula de si mesmo a partir de seu sangue. Ele pode até ver através dessa criatura, o que significa que eles têm sentidos conectados, e isso dá a Gobiru uma ideia muito interessante. Então chegamos no dia 46, ele pede às garotas para que façam algumas roupas com tecido misturado com o seu clone de sangue. Dessa forma, as roupas podem servir como um transmissor em caso de perigo. Então vamos para o dia 47, onde um dos mini exploradores de Gobiru descobre que os elfos não aprenderam a lição, pois estão retornando. Dessa vez Gobiru apenas emite um rugido alto de dentro da caverna e os elfos ficam paralisados de medo. Gobiru nem diz uma palavra quando aparece e simplesmente os captura. O líder dos elfos explica que a falta de respeito de Gobiru, quem diria quem tá falando de falta de respeito, feriu o seu orgulho e que ele merece morrer por conta disso. Os outros elfos, no entanto, pedem desculpas por não terem conseguido deter seu chefe. Gobiru então toma uma decisão, mas ela é severa. Seu chefe já pode ser considerado morto, ele vai de arrasta, mas o resto terá uma chance de sobreviver. Gobiru os coloca para enfrentar os goblins em uma luta simulada e os elfos que vencerem irão viver. A escolha de Gobiru é justa, pois ele declara que quem quer sobreviver vai ter que lutar com tudo que tem para isso. No final, dos 23 elfos, 6 foram derrotados e todos, por coincidência ou não, eram homens. Então Gobiru admite para si mesmo que ele manipulou as lutas, pois não queria ver as mulheres sendo eliminadas. Gobiru então devora os perdedores e adquire muitas habilidades. Então o Prota revela aos sobreviventes que agora eles serão prisioneiros. Eles pensavam que seriam libertados, mas Gobiru os lembra que ainda tentaram eliminar os goblins. Gobidi acha que os prisioneiros elfos serão muito divertidos e eu urrei com ele nessa cena, meu Deus. Gobiru, por sua vez, o lembra de que existem regras contra tocar prisioneiros. Gobidi promete obedecer ao seu líder, mas ainda assim implora, pois ele tá desesperado. Gobiru então vai dar o castigo final ao líder da unidade elfa. Chegamos no dia 48, onde vemos que Gobikti atingiu o nível 100. E no dia 49, todos ficam maravilhados ao ver que Gobikti evoluiu para uma variante especial. Sua cor vermelha escura é o resultado de uma bênção do semideus da chama e sua pele de coloração de ferro é uma bênção do semideus da guerra. Gobikti explica que Gobiru não tinha com quem treinar desde que se tornou um ogro e Gobikti estava preocupado que nunca o alcançaria. No entanto, agora Gobikti é diferente, então eles vão trocar socos lá fora para treinar. Gobiru ainda domina a luta, mas Gobikti consegue se defender surpreendentemente bem. Gobiru eventualmente vence a luta, mas o combate provou para ele que Gobikti é realmente um rival interessante. Naquela noite, Gobiru estava exausto e foi abordado por uma figura estranha. Essa coisa pede desculpas por algum motivo e dá a Gobiru um presente, pois é o mínimo que pode fazer. Gobiru acorda, mas não tem ideia do que acabou de acontecer. No dia 51, Gobiru se pergunta se Gobikti inspirou os outros, pois agora temos mais 4 hobgoblins na vila. Um até é adequado para ser um mago e o outro será um clérigo. O nome do clérigo é Gobidi e ele promete curar o máximo de pessoas possível. Hobsei também evoluiu, tornando-se da linhagem dos Lordes da Magia como meia Lorde Feiticeira. Os Lordes Feiticeiros geralmente não têm marcas como as que ela tem nos braços e Gobiru percebe que se parecem com as que estão em seu próprio corpo. Hobsei transborda de mana e quer testar sua força ao ar livre. A cena muda e vemos ela demonstrando seu poder imenso com um ataque de fogo, explicando que consegue fazer mais uns 20 daqueles pelo menos. Isso é impressionante, mas ainda mais surpreendente é que ela ainda é apenas uma meio Lorde Feiticeira e certamente ela evoluirá
evoluirá para uma Lorde Feiticeira completa na próxima vez, e isso lhe concederá ainda mais poder. Gobiru lhe dá um novo equipamento para acompanhar sua evolução, e ela diz ao Hobisato, que está demonstrando ali uma certa inveja, que logo ela vai evoluir também. Gobiru percebe que as evoluções têm sido frequentes e suspeita que ele seja a principal razão para isso tudo. Afinal, o ambiente de um Goblin durante o primeiro mês de vida tem um grande impacto sobre o seu crescimento como um todo. É ótimo ver todos ficando mais fortes, mas Gobiru admite que nem todos na aldeia têm a mesma sorte. Então chegamos ao dia 52, a geração mais velha de Goblins expressa seu descontentamento. Eles tentaram acompanhar os mais novos, mas estão sendo deixados para trás. Eles então decidem deixar a aldeia e ficam chocados quando Gobiru decide não tirar a vida deles por traí-lo. Gobiru explica que eles não estão roubando nada, então é a escolha deles partir. Gobiru então lhes dá um presente de despedida, uma faca feita de mithril, tão afiada que ali corta até o pensamento, se possível. No dia 53, Gobiru encontra um humano que foi morto por um orc. Não havia mais esperança para ele, mas depois de Gobiru o consumiu, descobriu que ele tinha uma habilidade muito interessante. Ele espera que usá-la bem seja uma forma de honrar o homem. Essa habilidade é chamada de Domador de Monstros. Naquela noite, Gobiru fica ainda mais feliz do que nunca quando ele descobre que a alquimista fez aquilo que ele tanto queria, ou seja, a biritinha, a bebida alcoólica. No dia 54, Gobiru anuncia que a geração anterior de Goblins deixou a aldeia e ele oferece a outros a chance de se juntar a eles. Ninguém mais quer partir, então eles brindam. O dia 55 chegou. O genial Gobiru trabalha na produção de brincos com seu sangue neles, para que possam servir como se fossem dispositivos de comunicação. Já no dia 56, Gobiru descobre que eles funcionam perfeitamente, então ele faz o suficiente para todos da aldeia. No dia 57, Gobiru derrota um tricórnio e testa sua habilidade de domador de monstros que adquiriu do humano. Isso funciona muito bem e o tricórnio se torna seu primeiro familiar. O dia 58 chegou. Descobrimos então que Gobiru agora também tem um urso pardo como familiar, e não apenas ele também tem o líder da matilha dos lobos, se tornando seu animal de estimação, e ele auxiliará por ali como um guarda para as mulheres humanas. No dia 59, Gobiru tem uma ótima surpresa. A garota de cabelos vermelhos, que era muito fraca no início, se tornou uma guerreira poderosa. Enquanto eles comem, Gobiru se surpreende quando ela descobre que acabou de conseguir uma nova ocupação. Momentos depois, ela exibe sua nova habilidade de caça e Gobiru explica que seu novo emprego é soldado no ar. Agora ela precisa comer monstros periodicamente ou vai de arrasta. No entanto, isso resulta em um crescimento surpreendente por parte dela. Mais tarde, Gobiru é informado de que humanos têm atacado os Goblins que vagam pela floresta, então ele percebe que está quase na hora da guerra entre elfos e humanos. No dia 60, Gobiru sente que os kobolds estão sendo perseguidos por algo que ele nem consegue detectar com sua habilidade de busca. Quando os kobolds chegam à caverna, eles descobrem que os perseguidores são guerreiros esqueletos. Os arqueiros de Gobiru tentam abatê-los, mas as flechas não fazem efeito. Há uma quantidade enorme de esqueletos, então Gobiru teme que a maionese desande por ali. A habilidade de busca de Gobiru permite que ele veja um grande sinal por trás de todos os esqueletos, que é provavelmente a coisa que os está criando. Os outros tentam combater os esqueletos, e quando um ataque de Hobisato o atinge, faz Gobiru perceber algo. Combater os esqueletos com armas não adianta de nada, mas socá-los é muito eficaz. Gobiru então pede que todos larguem suas armas e partam todos para a trocação de mãos limpas contra eles. Ainda há muitos desses seres, então Gobiru decide que terá que encerrar a batalha. Eles pedem um prazo gigantesco de 10 segundos. Ele começa a contagem regressiva em sua mente, enquanto ele vai avançando ali pelo exército de esqueletos. Ele então termina 3 segundos antes do previsto e consegue destruir o monstro que estava criando todos os esqueletos. Ele então comeu o esqueleto e esse lhe forneceu a habilidade de invocar mortos-vivos inferiores e materialização de equipamentos de alto nível, entre outras coisas. Passada então a euforia, os kobolds então pedem desculpas por terem causado esse transtorno e eles explicam que acidentalmente escavaram um tesouro de Velvet que os Goblins haviam saqueado anteriormente e despertaram seu guardião, o esqueleto maior. Em um último esforço para sobreviver, eles correram para a caverna que pertence a Gobiru, que agora é tido como um ogro assustador. Esses kobolds agora chamam Gobiru de seu senhor, mas Gobiru aponta que ele eliminou muitos de sua espécie, então isso não faz tanto sentido. Eles, por sua vez, demonstram imensa gratidão por ele tê-los salvado e dizem que entendem a situação onde o forte devora o fraco, mencionando que essa é apenas uma lei natural. Eles devem suas vidas a ele, então declaram que o que vai acontecer com eles a partir de agora é totalmente decisão de Gobiru. Gobiru entende tudo isso, mas ele primeiro quer tratar dos ferimentos dos feridos e chama ali o clérigo para isso. Gobiru então olha ao redor para todos em sua caverna e menciona que ele não tem ideia de como tudo isso aconteceu, mas ele reúne um grupo bastante interessante por ali. Afinal, temos kobolds, temos elfos e temos goblins. E com isso terminamos o episódio e eu tô ansioso pra cacete pra ver de que forma os kobolds e os elfos irão participar da história a partir de agora.
Agora, você quer descobrir comigo como continuará a história de Gobiru e seus aliados? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5, mete o dedão no like pra fortalecer o vídeo e se inscreve e ative o sininho pra fortalecer o canal. Iniciamos o episódio no dia 61, onde Gobiru sai para caçar com Gobkiti e acabam avistando 12 soldados humanos armados. Eles o seguem e Gobiru aproveita sua habilidade para espioná-los. Nisso, ele descobre que os humanos planejam sequestrar a filha do líder dos elfos. Além disso, um dos elfos é quem está vazando as informações, ou seja, temos um traidor. A filha do líder está voltando de um festival e os humanos iniciam o ataque, conseguindo eliminar vários de seus guardas e, por consequência, capturam. Gobiru se sente mal apenas observando a ser levada, então ele a resgata e faz os outros humanos de prisioneiros. No dia 62, ele fica sabendo que o exército humano planeja agir em aproximadamente 20 dias. Gobiru então devora todos os 12 humanos e adquire diversas habilidades deles. Quando a elfa acorda, ela fica aterrorizada com Gobiru. Ele percebe que ela possui asas, o que é raro entre os elfos. Gobiru tenta acalmá-la, mas ela entra em pânico, pensando que ele fará algo terrível com ela. Após algum tempo, ela finalmente se acalma depois de beber um chá tranquilizante feito pela alquimista, mas fica chateada ao saber que Gobiru não conseguiu salvar seus guardas. Ela o culpa por apenas assistir ao ataque, mas ele explica que a guerra entre humanos e elfos não é de seu interesse. Além disso, ele alerta que ela tem coisas mais importantes com que se preocupar, principalmente com o X9 que entregou informações sobre eles para os humanos. Ela então desaba de chorar e Gobiru a aconselha a descansar antes de levá-la para casa. Naquela noite, Gobiru precisa lembrar o ancião para manter suas mãos longe dela e, mano, eu vou de básico, velho, dando a sarrada no ar, tá doido? No dia 63, eles levam a elfa para casa. No caminho, ele questiona ela sobre suas asas e ela explica que as asas são características dos elfos altos, que são a evolução dos elfos normais. Geralmente elas são ocultadas dentro de seus corpos para evitar chamar a atenção dos outros, mas ela é tão inexperiente que às vezes elas aparecem. Quando eles chegam à Vila Élfica, Gobiru percebe que 25 arqueiros estão mirando nele com flechas de mithril. Por sorte, a filha do líder explica que o ogro salvou sua vida. O líder agradece por salvar sua filha, mas Gobiru explica que não agiu por boa vontade. Ele deseja uma recompensa e reflete sobre como ele colocou o chefe em uma posição delicada, pois nessa ação ele mostrará o quanto sua filha realmente significa para ele. Isso dá a Gobiru a chance dele entender melhor o julgamento do líder, e a recompensa de Gobiru é um item chamado Feonot, um tesouro familiar e item mágico. A filha fica chocada que ele aceitaria isso, mas o líder explica que esse é um preço pequeno a pagar pela segurança dela. Gobiru ficou satisfeito com isso e em troca oferece aos elfos informações sobre os movimentos do exército humano. As duas partes agora estreitam seus laços e os elfos fornecem aos goblins uma grande quantidade de equipamento de mithril. O líder então pergunta se eles sabem algo sobre um grupo de seus lutadores de elite que desapareceram uns dias atrás, mas Gobiru se faz de bobo ali e diz que não sabe nada sobre eles. O líder ainda oferece a Gobiru uma boa bebida como presente e Gobiru ficou doidão por ela e promete ajudá-los sempre que precisarem. Naquela noite, Gobiru não consegue acreditar no quão delicioso é o álcool que eles produziram. No dia 64, Gobiru fica chocado ao descobrir que Gobmi evoluiu para uma variante de Dumper. Além disso, eles têm 8 novos Hobgoblins na vila. Gobmi agora possui algumas novas habilidades. A deusa do gelo deu a ela a habilidade de criar e manipular grandes quantidades de gelo. Sua habilidade de olhos malignos pode seduzir os inimigos e fazê-los lutarem entre si. Gobiru parece reconhecer sua aparência, mas ele não tem certeza do motivo. Gobie também evoluiu, agora ela é uma meia senhora da terra. Senhores da terra têm a habilidade de manipular o solo. Ela também pode fortalecer seu corpo e usar magia de relâmpago para detectar gemas. Quanto a Hobsato, ela evoluiu para uma meia Lorde sangrenta. Eles têm a habilidade de controlar o sangue e transformá-lo em armas. Além disso, todos esses goblins evoluídos têm tatuagens por algum motivo e todas estão em locais diferentes. Eles dizem que as tatuagens lhe dão poder, então Gobiru espera aprender mais sobre elas. Devido a todas as suas evoluções, Gobdi decide dar novos nomes a todos eles. Então Hobsei se chamará Feitiçei, Gobmi se chamará Dami, Hobsato se chamará Sanguessato, Gobie se chamará Terrae, Gobkiti se chamará Ogrokiti, Gobdi se chamará Hobdi e Gobiru se chamará Ogiro. Em seguida, vemos um gráfico que classifica as raças em termos de poder. Ogros ocupam o 5º lugar, Meia Lorde Sangrenta em 4º, Meia Lorde da Terra em 3º, Meia Lorde Feiticeira em 2º e os Dumpers em 1º. Ogiro sabe que os elfos pedirão a eles ajuda quando sua batalha contra os humanos começar. Ele determina que precisam de tantos recursos quanto possível, então distribui brincos de comunicação aos novos camaradas. As garotas elfas que estão por ali se recusam a usá-los, pois é extremamente tabu para elfos decorar suas orelhas. No entanto, Ogiro leva algum tempo para mudar suas mentes e adivinhem de que tipo?
Eita, nós. Ogiru então faz seus novos aliados se juntarem a eles durante o treinamento. Ele então usa sua habilidade de invocar mortos-vivos inferiores. Ele invoca esqueletos para que eles possam fazer alguns treinos práticos. Ogiru, no entanto, faz algumas mudanças e os invoca com alguma armadura. Quanto mais armadura um esqueleto possui, maior a qualidade ele tende a ter. Os elfos lutam e perdem a maioria das suas partidas, mas Ogiru ainda está satisfeito, pois o grupo está construindo confiança. No dia 65, Ogiru descobre que se ele utilizar menos mana, ele é capaz de criar esqueletos regulares, zumbis e outros mortos-vivos. Ele se perguntava qual era o gosto deles, mas descobre que não consegue comê-los, pois eles são fantasmas. Eles são bons para praticar, no entanto, e para ganhar experiência. Eles são purificados e vão de arrasto em segundos durante o dia, então não poder usá-los durante o dia é um problema. O grupo de Ogiru agora tem mais de 100 membros. Os kobolds estão em uma posição bastante baixa, então eles terão que trabalhar mais do que todos os outros. Após uma luta, Ogiru se preocupa que Gobfu esteja comendo carne podre demais, mas ela acha que essa é a melhor. Então chegamos no dia 66. Ogiru chamou Terra-E para fechar a saída da caverna onde os esqueletos estavam saindo. Ele também mandou os kobolds caçarem com o objetivo de conseguir mais familiares lobos. Os kobolds trabalharam mais rápido do que esperava, eles então conseguiram coletar mais 20 lobos. No caminho de volta para casa, eles encontram um javali poderoso e Terra-E o destrói. Mais tarde, a garota ferreira revela que ela aprimorou o machado que Ogiru danificou enquanto lutava contra o urso vermelho. Todo objeto foi modificado com uma liga de pedra espiritual, ferro e mitro. Ogiru fica impressionado e a garota ferreira revela que ela foi capaz de evoluir para uma ferreira elemental. O dia 67 chegou e Ogro-Kiti revela que sempre foi apaixonado por Terra-E. Ogiru diz que isso surpreende um total de 0 pessoas, pois ele dá mais sinal do que um semáforo sobre isso. Então nosso ogrinho Vijola explica que precisa de ajuda, pois não sabe o que fazer. Ogiru então cria um plano para ele. Ele quer que Ogro-Kiti faça algo naquela noite e espera ouvir boas notícias pela manhã. Naquela noite, Ogro-Kiti diz a Terra-E o que sente e ela parece receber bem seus sentimentos. Na manhã seguinte nós vemos o Ogro-Kiti, que bem, digamos que se sente renovado e mais forte do que nunca durante uma batalha contra Ogiru. Ogro-Kiti consegue acertar mais ataques que o usual e Ogiru fica feliz que as coisas parecem ter dado certo para o seu amigo. Acontece que Terra-E conversou com Dami sobre isso no dia anterior, então Ogiru e Dami prepararam o cenário para eles. Ogro-Kiti demonstra estar tão forte e cheio de energia hoje que Ogiru teve que se substituir por um esqueleto durante o treinamento para não sair todo cheio de hematomas. Após o treino, o grupo usual foi caçar. Eles encontraram muitos monstros e insetos que eles nunca tinham visto antes, então Ogiru ganha ainda mais habilidades. A mais interessante delas é a Exoesqueleto. Ogiru a usou e ficou chocado ao descobrir que agora ele basicamente se tornou um Power Ranger ogro. Esse novo Exoesqueleto é extremamente durável, ele tem a habilidade de se reparar e dispersar impactos. É um pouco chamativo demais para o gosto de Ogiru, mas Dami diz que ele parece legal. Ogiru então tenta voltar para suas roupas antigas, mas acaba ficando nu. Acontece que suas roupas normais foram usadas para criar o Exoesqueleto. É uma pena, pois ele realmente gostava de sua roupa, já que ela tinha sido feita pela pele do urso vermelho. Ogiru então descobre que essa habilidade de Exoesqueleto é ainda mais incrível, pois permite que ele registre 5 formas. Uma das formas usou o urso vermelho, então ele pode registrar mais 4 delas. Ogiru pensou um pouco e decidiu que quer formas para batalhas aéreas e marítimas. Então, para começar, ele registra uma forma dos insetos para que ele possa ganhar asas e voar. Ele teve bastante dificuldade para controlar as asas, então ele vai precisar praticar muito para dominar essa habilidade. O dia 69 chegou e com ele o céu tá desabando de tanto chover. Então a Ruiva quer que Ogiru lute contra ela. Ela tem feito progresso constante nas suas batalhas, então tem pedido mais treinamento ultimamente. Ogiru então pensa em como ela costumava aparecer o filhotinho de cachorro caramelo, mas agora aparece mais com um Doberman adulto. Quanto à garota ferreira, ela tem se encontrado regularmente com os elfos para trocar ideias sobre novas armas. Ela está trabalhando no desenvolvimento de uma besta de repetição, e os testes se mostraram tão promissores que Ogiru pediu para que ela começasse a fabricar essas armas. Ogiru então deu a ela mais materiais na esperança de que ela pudesse fazer uma nova arma para ele. As irmãs chefes também receberam um novo título chamado chefe de cozinha. Ogiru então mandou elas tentarem recriar pratos de sua vida passada, como batata frita, por exemplo. O cara muda até de vida, mas o fast food não sai do cara. Incrível desejo do humano em comer porcaria. Depois disso, Ogiru teve uma reunião com a alquimista sobre a fabricação de itens mágicos. Ela revela um item que ela criou a partir dos ossos dos esqueletos pretos. É um prego de osso que tem a habilidade de congelar quem for atingido no lugar. As outras garotas então flagram Ogiru, dando uns pega na alquimista, mas ele não elabora o que acontece depois, porém todo mundo já sabe. No dia 70, alguns elfos chegam em nome do chefe elfo. Esses elfos passam por seus antigos camaradas a caminho, mas os brincos de Ogiru tinham um efeito de disfarce que os fazia parecer elfos escuros. O garoto elfo revela que os humanos estão fazendo seu movimento. Os elfos não serão capazes de lidar com eles sozinhos, então eles precisam da ajuda de Ogiru. O preço não é uma preocupação para eles, pois o chefe quer apenas que o inimigo
inimigo seja completamente eliminado. No entanto, o contrato será considerado nulo se Ogiru recuar. Ogiru então aceita o trabalho, mas ele explica que só vão fazer isso se tiverem liberdade para agir livremente. Ogiru então instrui ao garoto a dar ao chefe elfo uma pulseira para que eles possam se comunicar. A informação é uma arma crucial e Ogiru já tem até seus mini-sangue cobrindo toda a floresta. Ogiru então reúne todos e declara que é hora de colocar tudo que eles aprenderam em uso. A partir desse dia, eles se tornarão uma companhia de mercenários. Eles agora são uma força profissional de lutadores e todos gostam da ideia. Ogiru decide que eles se chamarão Companhia Mercenária Parabellum e diz a todos para se prepararem para a batalha, pois é chegada a hora de seu primeiro trabalho, e todos começam a gritar o nome de Parabellum. Nisso o episódio acaba e agora resta esperar para ver como o grupo vai atuar a partir de então. Se você quer continuar esse anime aqui no canal, então deixe nos comentários que você quer a parte 6 para que eu traga ela para você, mete a madeirada no like para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio no dia 71, onde vemos que o grupo Parabellum de Ogiru realiza seu primeiro trabalho. Eles contam com um total de 36 membros e com os familiares encantados pela Feiticeira, eles sobem o número para um total de 73 membros para agir logo após o amanhecer. A investida será contra um acampamento humano rastreado pelos clones de sangue de Ogiru. A cena corta e vemos que uma barreira envolve a base do exército humano, mas Ogiru usa um atributo em seu braço prateado para destruí-la. Quando a barreira cai, Terra-E utiliza suas habilidades para controlar a Terra para bloquear qualquer rota de fuga para os humanos, enquanto Dami e Feiticeira utilizam um ataque mágico coordenado. Ogiru então invoca uma horda de esqueletos e complementa com lanças apenas por precaução. No entanto, ele se surpreende ao ver que tudo isso não é suficiente para derrotar os humanos. Uma cavaleira está liderando a defesa deles, então Ogiru se apresenta com um rugido. Os humanos percebem que o Ogro Negro está controlando os mortos-vivos, então a cavaleira declara que eles devem abatê-lo. O mágico humano inicia o ataque e Ogiru fica impressionado em como a cavaleira aumenta sua velocidade. Ele elogia sua capacidade de avaliação da situação e elogia também a mana que ela envolve ao redor de si mesma. Ele elogia também a estratégia dela para arrancar o coração dele. No entanto, tudo isso não é suficiente, pois Ogiru simplesmente a repele. Ogiru então anuncia que gosta do que está vendo, então todos eles permanecerão vivos como seus prisioneiros. A cavaleira se recusa a aceitar os termos dele, dizendo que hoje a vida dele ganhará um ponto final. Ogiru elogia o espírito de luta dela, mas ela diz que se ele quer tanto ela como prisioneira, então ele terá que suar e demonstrar sua força, mencionando que se ela for derrotada, então ele pode fazer como desejar. Ogiru ordena ao seu grupo que elimine todos, com exceção da cavaleira, o feiticeiro, a sacerdotisa e a mulher da espada flamejante. Eles devem ser capturados vivos, mas o resto pode ir de base e ser devorado. Ogiru então explica que o que aconteceu a seguir poderia ser resumido como algo do tipo: por vezes o grupo do Gobiru batia e por vezes o grupo dos humanos apanhava. A gente vai acompanhando o talento incrível dos membros do grupo de Gobiru durante o combate. Os olhos maléficos encantados de Dami fizeram vários soldados humanos lutarem por si por ela, enquanto Ogro Kichi ia deitando a galera na machadada. Sangue Sato, por sua vez, utilizou sua habilidade para transformar sangue em armas e Terra-E deu sequência com sua habilidade. Finalmente, eles conseguiram derrotar o inimigo sem nenhuma perda. No entanto, a cavaleira conseguiu alcançar Ogiru uma vez. Seu ataque mal causa danos a ele, mas apenas alcançá-lo já foi impressionantemente suficiente para ele. Nesse momento, o mago humano prepara um ataque e implora para que a cavaleira fuja. Feiticeira diz que o ataque do mago é um feitiço de nível 5 e teme que Ogiru possa não resistir a essa. O que piora a situação é que a cavaleira está literalmente largando os tacos para garantir que Ogiru seja atingido pelo ataque mágico. O mago humano se desculpa por não poder se conter mais e libera o feitiço. No entanto, Ogiru declara que venceu, pois não pretende deixar a cavaleira morrer. Ela então observa enquanto Ogiru habilmente cria um escudo mágico. Feiticeira também fica admirada com Ogiru, pois esse escudo exigiu que ele combinasse magia de aniquilação de nível 3, um escudo de vácuo de seu braço prateado e algumas outras habilidades. Ogiru teve que se empenhar nessa, mas conseguiu parar o ataque do feitiço do dragão. A cena evolui e o que vemos é uma vitória incontestável do grupo de Ogiru, e ele declara que capturar tantos lutadores poderosos é um grande feito. Além disso, vemos que o banquete do nosso prota resultou em uma caralhada de novas habilidades. A cena corta e vemos que os elfos celebram a vitória, porém, Ogiru vai ver os novos prisioneiros e a galera ali está em maus lençóis. Chegamos então no dia 72, Ogiru explica que com seus brincos colocados, os humanos não podiam mais mentir ou esconder as coisas, então eles obtiveram muitas informações. O ancião elfo solicitou essas informações e se ofereceu a pagá-las com álcool, então é claro que Ogiru, pingoço do jeito que é, aceitou. Usando o item que Ogiru enviou, ele conseguiu passar as informações que recebeu dos prisioneiros, isso inclui as rotas secretas que os humanos estavam utilizando para emboscá-los a seguir. Os humanos planejam utilizar seus números imensos para suprimir os elfos em diferentes direções. Usando esse conhecimento
conhecimento, o grupo de Ogiru contornou as rotas, armou algumas armadilhas e esperou em uma trincheira. As tropas humanas são lideradas por cavaleiros totalmente armados e há cerca de 500 deles. Além disso, também há por volta de 100 magos por ali. Ogiru explica que seria uma batalha longa e árdua se os elfos os enfrentassem diretamente. No entanto, para Ogiru e seu grupo, isso era praticamente apenas um treino de tiro ao alvo. O Prota então iniciou o ataque, então sua companhia bloqueou as rotas de fuga e usou rochas encantadas para reduzir o número deles. Os 500 cavaleiros rapidamente se reduziram para mais ou menos 300. Além disso, as armadilhas de fossos e flechas diminuíram esse número até mais ou menos uns 100. Ogiru então fica impressionado quando o cavaleiro comandante dos humanos ordena suas tropas a construírem um muro com o que conseguirem encontrar. Isso levou a luta a um impasse, então Ogiru chamou o Uruk-hai para combater o comandante. Os humanos, é claro, reagiram, mas Ogiru enviou guerreiros suficientes para garantir a eliminação de todos os cavaleiros. A única dúvida do nosso prota é se o Uruk-hai conseguirá se conter e poupar o cavaleiro vivo. Eles então começam a lutar e Ogiru reconhece a boa luta do comandante adversário, mas eventualmente o Uruk-hai vence. E bem, assim como na batalha anterior, o Uruk-hai fez a festa e adquiriu várias habilidades. O Uruk-hai menciona que o comandante o faz lembrar de Ogiru e o prota até meio que concorda com isso. De repente, do Neida, Dami surge por ali e revela que quer ter um filho de Ogiru. Meu Deus! A cena corta para o dia 74, onde vemos que cavaleiros prisioneiros consideram ser capturados vivos mais humilhante do que a morte. Seu comandante, no entanto, os acalma, já que eles têm comida e um lugar para dormir, então não é tão ruim quanto eles dizem. Os cavaleiros apontam que ele vem de uma família pobre, então ele não entenderia e blá blá blá. Basicamente, problemas da burguesia. Mais tarde, Ogiru faz o comandante explicar porque os humanos estão atacando os elfos, e ele descobre que a causa de todo esse conflito é uma princesa que contraiu uma doença rara e fatal em 99% dos casos. Ela está prometida a um rei de outro império, então esse rei ordenou que encontrasse uma cura. Os humanos então descobriram sobre o medicamento secreto dos elfos, feito com a bênção do semideus da floresta, dizendo em resumo que o início dessa guerra toda se dá à ganância humana. Mais tarde, Terra-Rei fica chocada quando algo acontece durante uma sessão de mineração. Todos pensam que eles estão sob ataque, mas descobrem que a água criou uma fonte termal. Ogiru surge por ali com uma touquinha que me fez urrar e conta a todos que isso aumenta a habilidade de cura e elimina quaisquer doenças. Além disso, é ótimo para a pele. Todos então aproveitam os benefícios de seu novo banho e Ogiru agradece a Terra-Rei por ter eles cavado e o fanservice rolou solto. No dia 75, Ogiru tinha algumas preocupações, então pensou em uma nova estratégia de treinamento utilizando os prisioneiros humanos. A ideia ali é fazer com que os outros do grupo de Gobiru também exercitem suas habilidades de liderança, executando uma batalha simulada com soldados reais. Eles dão ordem a seus soldados devidamente equipados e vencem se conseguirem derrotar o líder do grupo adversário. Ogiru não participará de tudo isso, ficando apenas como juiz. Então como que vai funcionar? Por exemplo, Feiticei dará ordens às tropas defensivas e Dami aos arqueiros. E a gente vai vendo que Dami e Feiticei se mostram bastante competentes em liderança. Em compensação, Uruk-hai e Sangue Sato não conseguem nenhuma vitória. Os humanos que estão observando nem conseguem entender o que tá rolando, pois eles não veem sentido em goblins praticando manobras militares. O comandante declara que está cansado de bater em ossos, pois esperava enfrentar Ogiru diretamente. Ogiru fica impressionado com a coragem do rapaz, pois mesmo ele vendo que os companheiros dele estão caindo um após o outro, ele ainda tem coragem de desafiá-lo. Então Ogiru desenvolve uma apreciação pelo homem, que ele chama de Cavaleiro de Aço. Só que antes da batalha, Gobiru transfere mana ali pro rapaz para não matar ele, e o cara fica chocado ao ver seu corpo coberto de mana. Ogiru explica para ele que ele o esmagaria se não equilibrasse um pouco o campo de batalha. Ogiru então libera parte de seu poder e o cavaleiro se anima ao perceber que Ogiru está disposto a lutar de fato. Então a luta começa e o que a gente vê é que o homem nunca teve chance de fato de vencer, pois Ogiru destrói ele completamente. Ogiru o cura na sequência e Uruk-hai declara que também quer lutar contra esse cavaleiro de aço. Enquanto Ogiru observa eles lutar, ele percebe que Uruk-hai também foi inspirado pelo espírito do cavaleiro de aço. Mais tarde, o homem explica que veio de uma terra onde há diversas raças mistas que convivem em harmonia, e é por isso que ele se dá melhor com o próprio Ogiru do que com aquele bando de nobre água com açúcar. O cavaleiro de aço percebeu a diversidade de raças que Ogiru reuniu por ali e percebe que ele as organizou muito bem. Ele até começa a se perguntar se Ogiru foi enviado por alguma intervenção divina ou algo do tipo, e o homem então diz que quer deixar de ser cavaleiro daquele reino e declara que quer lutar por Ogiru. Ogiru aceita, o que faz com que ele não seja mais um prisioneiro e decide aproveitar o talento dele. Então Ogiru faz esse ruivo seu aprendiz e o instrui a ensinar suas habilidades únicas de combate humano. O dia 77 chegou, vemos que o ancião elfo concorda em assumir os humanos feridos. Ogiru gostaria de saber sobre o medicamento secreto que os humanos estão procurando, e o ancião revela que é na verdade o mesmo medicamento que ele deu ao Ogiru antes, lá quando eles
resgatou a filha dele. Aparentemente, esse medicamento é algo muito importante e pode curar praticamente qualquer doença. Ogiru não consegue acreditar que o velho elfo lhe deu algo tão precioso, mas o ancião explica que suas leis só proíbem compartilhá-lo com humanos, mas com o ogro que salvou sua filha, não há problemas. Ogiru então dá uma bicada naquele goró pela primeira vez e isso lhe provoca uma sensação estranha que leva Ogiru a adquirir novas habilidades, incluindo a tal da poção secreta de sangue. Ogiru então se pega pensando nesse nome, e bem, ele resolve testar na prática, concedendo uma gota de seu sangue a um dos humanos feridos, e o homem fica incrédulo ao revelar que não apenas suas feridas foram curadas, mas sua dor nas costas também desapareceu. Ogiru também fica sem acreditar, pois ora, ele acha que as coisas estão saindo um pouco fora do controle, dada a quantidade absurda de habilidades que ele vem ganhando. Afinal, ele acabou de curar completamente esse homem com apenas uma gota de sangue. Então ele se pergunta o que aconteceria se ele desse ainda mais. E antes de acabar o episódio, o mano manda um sangue de Ogro tem poder. E eu perdi absolutamente tudo nessa referência. Com isso, o episódio acaba e eu tô curioso pra caramba pra ver até onde vai a falta de limites com esse prota. E aí, você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 7 pra que eu traga ela pra você. Mete o dedo no like pra que esse vídeo fique mais forte que as porradas do Dogukichi. E se inscreve e ativa o sininho pro canal ficar mais apelão que o Gobirou. Iniciamos o episódio no dia 81. O grupo de Ogiru se prepara para o seu terceiro confronto contra o exército humano. Vemos que o prota acerta com sucesso alguém com sua lança a 300 metros de distância e então usa sua habilidade para produzir um número limitado de lanças. A batalha termina em apenas 20 minutos após o ataque. Ogiru então usa seu slime para se livrar de todos os corpos. Essa ali não é uma visão muito agradável de se ter, mas todos concordam que Sangue Sato tem um parafuso solto, já que parece estar gostando da situação. O dia 82 chegou e vemos ali que os elfos sussurram entre si, enquanto Ogiru traz os humanos para ver o ancião. Ogiru garante aos humanos que o ancião é mais gentil que os outros elfos, o que se prova verdade quando ele serve bebidas e comidas a eles. O ancião demonstra satisfação que Ogiru deixou o exército humano literalmente no fio da navalha, mas não quer que a luta se prolongue ainda mais, por isso ele quer enviar suas tropas mais capazes para a próxima batalha para ajudar a encerrar a guerra de uma vez por todas. O ancião está pagando Ogiru, então Ogiru permite. No caminho de volta para a aldeia, a cavaleira aponta que Ogiru tem sua completa devoção e então ela gostaria de permissão para cumprir seu dever como cavaleira do reino. Ela pergunta se ele estaria disposto a enviar a medicina secreta dos elfos para o reino para curar a princesa. Ogiru pensa sobre como ter o reino em dívida com ele seria bastante benéfico, mas há um problema. 5 deuses são adorados nesse mundo, eles são incrivelmente poderosos, então tendem a ser a raiz de muitos conflitos religiosos. Ogiru tem a bênção do deus da destruição e origem, então se alguém como ele fornecer a cura, isso poderia levar a ainda mais problemas. No entanto, ele parece ter uma ideia e diz à cavaleira que vai considerar o pedido dela. Eis que chegamos no dia 83, o dia da batalha final. Há 2.000 soldados humanos mais ou menos, e incluindo os elfos que se juntaram a eles, o grupo de Ogiru conta com mais ou menos ali uns 650 soldados. Essa batalha definitivamente não será como as outras, pois eles perderão se avançarem muito rápido. Ogiru está seguro dessas conclusões, pois ele descobriu algo muito interessante enquanto seus clones de sangue patrulhavam a área. Eles ouviram que os humanos vão enviar a suposta Ordem Rugaldi, mencionando que com isso a sorte dos elfos acabou. A cena corta e vemos que Ogiru conversa com o Cavaleiro Ruivo, que explica a ele que essa parada aí de Ordem Rugaldi é basicamente um grupo formado por heróis. Eles são considerados a força de combate suprema, pois todos os 8 foram abençoados pelos deuses. Não só são fortes sozinhos, como também fortalecem aqueles que lutam ao seu lado. E isso significa que basicamente quanto mais aliados eles tiverem, mais perigosos eles se tornam. Ogiru, ao ouvir esses relatos, não demonstra preocupação e pior do que isso, ele está ali preocupado pensando em qual sabor essa galera tem. A cena então corta e vemos que finalmente a hora da batalha chegou, então Ogiru convoca seus esqueletos. Dami se pergunta se isso é uma boa ideia, já que o sol sairá em breve, mas Ogiru explica que fez alguns ajustes ali nos esqueletos. Ele então instrui o grupo de Ogro Kichi a cuidar do perímetro, porque ele levará seus esqueletos para a área central. Ogiru então inicia a batalha e os humanos ficam chocados com a qualidade de esqueletos que ele possui. Os humanos sabem que só precisam esperar e aguardar, pois o sol sairá em breve e vai protegê-los. Eles ficam aliviados ao pensar que agora poderão acabar com eles, mas ficam atônitos quando os esqueletos não desaparecem. Acontece que Ogiru cobriu os esqueletos com slime para que eles pudessem lutar durante o dia. Os esqueletos fizeram um bom trabalho e Ogiru os envia para ajudar os outros, pois ele decidiu acabar com a batalha ele mesmo ali no centro.
centro. E enquanto ele vai carregando um ataque extremamente overpower, Ogiru pensa em como o exército inteiro vai desmoronar quando ele eliminar as tropas no centro. A cena corta e vemos nas proximidades ali um herói se aproximando, mas está irritado por ter que participar de uma guerra que ele considera tão chata. E ele pensa que as tropas só precisariam lutar mais duro para que ele não precisasse sujar suas mãos, e a galera ali explica que não são fortes como ele. Eis que ele chega e vê Ogiru concentrando seu ataque, então percebe que a batalha pode ser mais interessante do que se desenhava ser. As tropas ficam chocadas ao ver Ogiru reunir uma quantidade enorme de água e sangue, e ele usa o seu ataque para destruir a todos. A luta deixou Ogiru com fome, então ele começa a bater um pratão ali, mas é interrompido pelo herói que disse que gostaria de lutar com ele na sequência. Ogiru foi informado sobre essa pessoa, então ele sabe que seu nome é Filipo, o herói ossos de inseto. Filipo não gosta quando alguém que ele não respeita o chama por seu título, então ele diz que isso deixa irritado. Eis então que o carinha ali abre os olhos e garai, a parada é sinistra. Ogiru então percebe que isso significa que ele vai abençoado pelo deus dos insetos demoníacos. O herói ali está chateado com Ogiru, pois ele é a razão pela qual suas férias foram interrompidas. Ogiru claramente vê que esse rapaz ali tá agindo como um pirralho, mas na realidade a pressão emanando de seu corpo deixa muito claro que ele sabe lutar. Filipo diz que sabe que Ogiru tem uma bênção e quer saber qual delas é, mas Ogiru não diz uma única palavra. Nesse momento, Filipo revela que tem alguns insetos que usam uma mistura de sua bênção com necromancia. Ele os joga por toda parte e explica que pode controlá-los. Eles não são zumbis, mas podem se mover ao sol, então Ogiru determina que os insetos são algum tipo de arma biológica parasitária. Filipo então pergunta a Gobiru se ele sabe a diferença entre um grande herói e um herói como ele, e Gobiru responde que sim, ele sabe a diferença. A diferença consiste na força individual e com quantos indivíduos eles conseguem fortalecer. E Filipo explica que é realmente isso, mencionando que grandes heróis são muito mais fortes individualmente e os lutadores que eles fortalecem também são muito mais fortes. No entanto, os heróis só podem fortalecer ali mais ou menos 10 pessoas. E os heróis como ele, no entanto, podem fortalecer centenas. E nesse momento Ogiru fica chocado quando o Filipo transforma os cadáveres em insetos. Filipo faz atacar, mas Ogiru rapidamente começa a destruí-los. Filipo fica impressionado ao ver Ogiru esmagando-os como se fosse nada, então decide assumir o controle direto dos monstros. E conforme a luta vai ficando mais difícil, Filipo fica impressionado com a rapidez com que Ogiru pode se curar. E Filipo então se prepara para utilizar algo que Ogiru não será capaz de curar e invoca uma centopeia gigante. Essa coisa esmaga Ogiru, então o garoto explica que esse ali é seu animal de estimação favorito. Também é bastante famosa, pois ela é classificada como um desastre natural, só isso. Ela é incrivelmente perigosa, pois seu veneno pode causar morte por paralisia de órgãos com apenas a menor das exposições. O carinha, no entanto, fica surpreso ao ver que Ogiru consegue sobreviver por tanto tempo. O grupo de Ogiru fica preocupado, pois o veneno claramente começou a fazer algum tipo de efeito, e ninguém pode ajudar, pois eles estão cercados por inimigos também. Filipo então elogia seu animal de estimação, enquanto ele traz o corpo sem vida de Ogiru até ele e o envia para terminar seu trabalho. Filipo tem certeza de que a luta agora acabou, então pensa em dissecar o corpo de Ogiru para descobrir quais bênçãos ele possui. Ele procura alguém para ajudar a mover o corpo de Ogiru, mas fica chocado quando percebe que, tcharam, Ogiru desaparece. Nesse momento, Filipo mal consegue desviar de um ataque de Ogiru e se pergunta como ele conseguiu sobreviver. Ogiru, mais uma vez, não explica, e eu acho isso muito legal, porque esse negócio de ficar explicando os seus pontos fortes pro inimigo é uma bobagem. Então o garoto assume que ele apenas utilizou um corpo falso e o animal de estimação de Filipo agora está longe, então ele decide que é hora de usar sua primeira arma secreta. Filipo gostaria que eles se apresentassem formalmente primeiro e Ogiru não quer que eles saibam quem ele é ainda. É óbvio para que se apresentar e se expor. Filipo então se apresenta ainda assim e explica que é classificado como o sétimo em todo o país. Ogiru, por sua vez, interrompe a apresentação do rapaz ali o atacando e o garoto se transforma e o empurra para trás. Filipo está irritado agora, já que Ogiru forçou a utilizar sua segunda arma secreta antes que ele pudesse sequer terminar de utilizar a primeira. O garoto então se transforma completamente, mas isso só faz o parecer ainda mais apetitoso aos olhos de Ogiru, pois ele pensa que qualquer boa refeição exige esforço. Os dois então começam a lutar, mas Filipo fica chocado ao ver que Ogiru é capaz de desviar de seus ataques enquanto contra-ataca. Isso é incrível para ele, já que Ogiru nem sequer passou por um despertar épico. E Ogiru, ao ouvir essas palavras, não tem ideia do que é isso. E Filipo, por sua vez, se recusa a dizer, já que Ogiru não está cooperando e conversando com ele, se apresentando e etc. Tudo bem para Ogiru, pois ele sabe que pode forçar o garoto a falar. Ogiru então explica que ele tem uma transformação de inseto própria e Filipo demonstra não acreditar nele. Ogiru então usa sua habilidade de exoesqueleto para se transformar e Filipo fica maravilhado ao ver que ele sempre parece
parece ter algo na manga. Ogiro encontra Filippo no céu pra luta e arremessa o adversário no chão. O grupo de Ogiro termina de limpar a área, mas Dami tem um pressentimento ruim sobre algo. Perto dali, Filippo explica que se divertiu muito, mas é hora de parar. Ogiro diz que ele não vai escapar e o rapaz diz que essa não é uma escolha que ele possui. Ele então sai correndo ali e declara que ele é um corredor muito rápido. Ogiro percebe, mas deve parar para derrubar a carcaça que é capaz de mover sem o Filippo. O garoto consegue escapar e Ogiro jura de pé junto que um dia vai se alimentar dele. Dami chega por ali e fica feliz ao ver que Ogiro está bem, e ele diz que sim. E o plot twist começa aqui. Ele explica que enviou uma réplica de sangue que criou em uma pequena missão secundária enquanto lutava com o Filippo. Ele colocou uma habilidade de furtividade nela e ela conseguiu se aproximar de alguém por ali e pediu para essa pessoa não se mover. A pessoa com quem a réplica de sangue falou é o próximo rei do país e atual comandante de suas forças armadas reais. A réplica diz a ele que não tem o desejo de continuar essa guerra. O comandante se pergunta quem ele é, mas a réplica apenas diz para ele verificar sua armadura. O comandante faz o que foi mandado e fica chocado quando a réplica explica que o que está no frasco é uma medicina secreta dos elfos que vai curar a princesa. A réplica aponta friamente que suas tropas agora podem parar de sacrificar suas próprias vidas por nada. A cena então volta para Ogiro e ele reconhece que poderia ter facilmente eliminado o futuro rei, mas sabe que isso faria com que o reino enviasse toda a sua força para exterminar os elfos. Ele decidiu contra isso para evitar uma guerra total. Ogiro então pede para Terrae para montar uma parede defensiva para que possam levar seus feridos para um local seguro. Perto dali, alguns humanos ficam aterrorizados ao encontrar Ogiro, mas ele diz para eles seguirem em frente, pois aquela batalha havia acabado e ninguém mais precisaria perder suas próprias vidas. Ele pensa nesse momento em como há questões mais importantes que precisam ser resolvidas. Naquela noite, ficamos sabendo que 30 membros do Esquadrão Parabellum perderam suas vidas na batalha. É um momento muito triste, pois eles precisam ser colocados para descansar adequadamente, pois nesse mundo há o risco de que os mortos voltem como zumbis ou fantasmas, então eles devem ser cremados. Os outros ficam emocionados ao oferecer suas orações aos bravos guerreiros que lutaram até o fim. Vemos que todos ali reagem de formas distintas. Uns se desculpam por não terem feito mais, outros desejavam ter mais força para proteger os que se foram, e alguns outros reconhecem suas bravuras no campo de batalha. Mas Ogiro não se sentia necessariamente triste. Ele menciona que acima de tudo, ele sente a necessidade de se agarrar à vida ao máximo que puder, seja por ele ou pelas pessoas que não podem mais fazer. E com isso o episódio acaba, e se por um lado vemos que a princesa poderá ser curada e o conflito cessou, por outro descobrimos o surgimento dos 8 heróis e a questão que fica agora é como Ogiro vai lidar com eles e confrontá-los. E se você quer descobrir como esse anime vai prosseguir, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 8 para que eu traga ela pra você, mete o dedão no like para que esse vídeo fique fortão e se inscreve e ativa o sininho para ajudar o canal a crescer. Começamos o episódio no dia 84, onde vemos que a batalha recente trouxe muita experiência ao grupo de Ogiro, e isso resultou em muitas evoluções. Hobby, por exemplo, se tornou um meio Lorde Santo graças ao número incrível de curas durante e após a batalha. Além disso, ele adquiriu uma habilidade interessante chamada Área de Escudo, que possui uma defesa capaz de aguentar até umas 20 pancadas do nosso prota. Hobbyfu se tornou uma Gol por causa do seu fanatismo por comida podre, e mano, eu tô urrando com isso. Gabiru comenta que ultimamente ela tem comido apenas zumbis que ele produz, e bem, já ouviram dizer que somos o que comemos? O exemplo está explícito. Eis que vemos ela ali falando, provavelmente transbordando por baixo sobre os caras que estão ali, e Ogiro teme no que ela possa estar pensando. Nesse momento, Ogiro é surpreendido pelos olhos na nuca de Hobby e pede para ela mantê-los fechados. Nosso prota relata que ela nunca foi boa em combate direto e agora se tornou uma Dodoneki, uma raça que se destaca no suporte ao combate utilizando magia ilusória. Ela tem algumas habilidades úteis e Ogiro está certo de que um dia ela superará até mesmo ele em termos de coleta de informações. As coisas estão indo tão bem que até alguns de seus hobgoblins mais fracos subiram de nível para se tornarem ogros. Esse grupo surpreendentemente jura ficar mais forte em homenagem àqueles que sacrificaram suas vidas durante a batalha, o que surpreende Ogiro, pois goblins normalmente são egocêntricos por natureza, mas os mano ali estão lamentando a perda de seus companheiros e usando isso como motivação. O líder dos koboldos também subiu de nível para se tornar um koboldo guerreiro. Ele diz ali que recebeu uma
aparência feroz, assim como o Ogiru, mas o nosso prota acha que ele parece mais com o chefe da máfia que acabou de descobrir o cosplay. Ele também recebeu um nome verdadeiro e agora o nome dele é Akikaze no Tsuji. Gobiji então explica que nomes verdadeiros são nomes especiais concedidos a indivíduos que atingem um certo nível. Se um indivíduo descobrir o nome verdadeiro de alguém, pode lançar certos feitiços como maldições dessa pessoa, por exemplo. Ou seja, contar o seu nome verdadeiro aos outros é uma péssima ideia e seria como atentar contra a sua própria vida. O líder dos koboldos decidiu compartilhar o dele com o Ogiru como um sinal de sua lealdade inabalável. Então o Ogiru decide chamá-lo de Akita a partir de agora. O Ogiru pensa no que fazer com seus prisioneiros e decide libertá-los. Aqueles que não têm para onde ir são autorizados a se juntar ao grupo de Ogiru em caráter provisório. Alguns prisioneiros se ofendem com isso, pois se consideram superiores e ser um membro provisório significa que são inferiores a um Goblin. E nisso uma discussão começa quando os Goblins se sentem insultados por eles colocarem as coisas dessa forma. Ogiru reconhece que os prisioneiros ali são mais fortes do que os Goblins, mas ele confia mais nos Goblins que treinaram com ele desde o seu nascimento do que em alguns novatos que acabaram de chegar. Ogiru diz a eles que eles podem simplesmente ir embora se estão satisfeitos, mas eles preferem provar seu valor e decidem que eles querem lutar contra o líder do grupo mercenário, e se vencerem querem o controle do grupo. O cara pensou erroneamente que Dami era o líder deles e achava risível que ele, um ogro, seja realmente o líder. Dami tá ali, tá quase parindo uma bigorna de raiva e Ogiru tenta acalmá-la, dizendo que vai colocar os parafusos desses caras pra funcionar. Ogiru quer lutar contra eles ao mesmo tempo e eles acham que ele tá entrando numa fria ao enfrentar um Lorde do Fogo e uma Lorde Ventania ao mesmo tempo. Todos ficam maravilhados quando eles mostram as armas e Gobiji, todo animado, chega ali pra assistir a luta. Gobiji explica que eles estão utilizando armas de orbe e que eles também são capazes de usá-las se quiserem. Armas de orbe dão aos seus usuários um aumento significativo de poder e reparam quando são danificadas. Ogiru rapidamente deita os dois no tapa e esbagaça qualquer outro desafiador. Nesse momento, todos se assustam quando Ogiru é derrubado pelo cara com a aparência de macaco, que ao acertar o prota declara que agora ele é o líder da bagaça. Porém, é óbvio que isso não seria suficiente para Ogiru, que com apenas um soco quase desfigura o cidadão ali. Ogiru explica que o cara fez um bom trabalho a se aproximar sem ser percebido, então ele deixou que acertasse ele como prêmio. Ogiru menciona que agora só falta o meio Damper, mas ele não está em lugar nenhum. Eis que Ogiru encontra ele na talaricagem suprema dando em cima da Dami. E meu amigo, nosso prota ficou fudido da cara e deu pra ver que a violência ali foi desbalanceada. Ogiru menciona que existem outras raças poderosas entre os membros provisórios, mas eles demonstraram gratidão por terem sido libertados da escravidão. Ogiru deu um pouco de sangue ao cara meio Dampir para curá-lo, mas isso fez com que o cara jurasse lealdade a ele. E bem, vocês podem conferir o que acabou de acontecer na sequência. E ao final disso tudo, o grupo de Ogiru acabou com mais 50 membros provisórios. Os membros provisórios treinaram contra alguns dos mortos-vivos de Ogiru e descobrimos que Ogiru colocou o Ogro Kishi no comando do treinamento deles. Isso não é tudo o que está acontecendo, pois Ogiru encontrou novos ferreiros para trabalhar com a garota ferreira. Eles apontam que ela ainda tem muito a aprender, mas vem potencial nela, e a ferreira não gosta muito deles, mas Ogiru explica que nada se compara com ferreiros anões nesse mundo a nível de forja. Ele explica também que eles podem até ser capazes de fazer equipamentos de Mithril, então Ogiru pede a ela para que tente fazer essa parceria funcionar. A cena segue e vemos que Ogiru aprendeu recentemente uma habilidade chamada síntese. Ele fez um experimento com um orbe e funcionou perfeitamente. Ele então usou sua outra habilidade chamada causa morte para produzir um monstro, mas ele não obedecia às suas ordens e ficou fora de controle tentando atacá-lo, então ele teve que destruí-lo. Ele então usou a habilidade de síntese para criar novas habilidades. Ele combinou as habilidades de fraqueza da luz do sol e fraqueza danos à luz para criar o dano leve à luz do sol, mas o negócio não deu muito boa e ele desiste por hora de continuar com essas sínteses, pois ele se sente esgotado mentalmente. Eis que o dia 85 chegou e eles começaram a renovar sua base, priorizando as fontes termais para oferecê-la como serviço aos seus aliados elfos. No dia 86, Ogiru usou os membros provisórios para testar as habilidades sintetizadas. Dessa forma haveria menos problemas em caso de uma fatalidade acidental, mas Ogiru acha que pode ter exagerado um pouco a esbagaçar com um dos caras por ali. No dia 87, os ferreiros anões deram a Ogiru seu melhor trabalho, um martelo de guerra especial, mas Ogiru não conseguiu entender a explicação dele sobre o que o torna especial. Ogiru então menciona que as coisas mudaram muito desde que ele nasceu, pois agora ele precisa suprimir sua presença ao caminhar pela floresta, caso contrário as criaturas fogem dele. Eis que Ogiru se encontra com a Dríade novamente para pegar algo que ele pediu, mas na busca por cobre ele acabou encontrando ouro, e ao retornar para casa as outras garotas dizem que ele terá que compensar durante a noite com trabalho duro, e bem, vocês estão entendendo, né? Enfim, no dia 88 Ogiru versão fazendinha
diz a eles que eles plantarão seus próprios alimentos para terem maior segurança alimentar. Nisso vemos que o que o Agiru foi buscar da Dríade foi uma poção de sementes mágicas de verduras e frutas variadas, mencionando que elas crescem mais rápido que as sementes naturais, além de terem um sabor melhor e serem mais nutritivas. No dia 89, alguns recrutas provisórios voltam para casa e, além deles, os prisioneiros de origem nobre também voltaram para casa. Mas Dami fez uma lavagem cerebral neles e isso significa que agora eles têm espiões para coletar informações de dentro do reino e do império. O exército humano começou a se retirar, então o ancião elfo agradece ao Agiru por sua ajuda. Ele oferece a eles um banquete para comemorar, mas o Agiru se pergunta se realmente foi uma boa ideia ele ter sido convidado. O ancião reconhece que suas regras exigem que evitem qualquer um de fora da vila, mas o Agiru e seu povo são seus amigos. O ancião explica que seu irmão mais novo quebrou o código para deixar a floresta há muito tempo em busca de uma conexão com o mundo exterior. O ancião só queria garantir que a floresta seria um local seguro para ele caso ele volte, e ele só conseguiu fazer isso graças ao Agiru. E vemos que todos os elfos ficaram emocionados com a dança ali e a celebração continua. Eis que ao retornar à base, Terra desenterrou as últimas pedras espirituais. Como um sinal de gratidão a Velvet e a Returner, o carbúnculo que eles encontraram nos episódios anteriores, o Agiru decide comer essas últimas pedras espirituais, e é claro que ao fazer isso, ele ganha várias habilidades. Depois disso, o Agiru começou a trabalhar em um projeto de artesanato pesado. Ele fundiu os ossos de esqueletos e adicionou o seu slime com a proteção contra a luz do sol. Isso permitiu que ele criasse o que ele chama de centopeia esqueleto. O Agiru planeja utilizá-la como veículo, pois quer levar as garotas humanas para uma cidade humana. As garotas humanas temem que estejam sendo expulsas, mas o Agiru as lembra de que ele prometeu levá-las de volta para casa quando se conheceram, e ele menciona que se elas vão ficar ou não, ele quer que elas decidam lá. No dia 91, a construção da fonte termal melhorada foi concluída. O cavaleiro percebe que a ruiva está distraída durante o treinamento e ela revela que está preocupada em ter que voltar para uma cidade humana. O cavaleiro quer se manter fora disso, mas tranquiliza ela dizendo que o Agiru não parece estar com pressa para se livrar dela. No dia 92, as garotas coletam algumas coisas para vender na cidade. Nesse momento, o Agiru percebe que ter essas garotas por perto para lhe emprestar o conhecimento que ele não possui é uma verdadeira bênção. No dia 93, uma festa é realizada com o intuito de confraternizar com os membros mais novos. O trio de antes é um grupo que são os manguaceiros ali que prometem virar o local do avesso enquanto o Agiru estiver fora. Porém, eles informam que o reino e o império têm desprezo por meio-humanos, então eles precisarão de alguém com uma família nobre para ajudar a entrar. O cara ruivo desagradável se oferece para ajudar, mas o Agiru obviamente recusa. O dia 94 chegou e o Agiru divide todos em 4 grupos. O objetivo é coletar informações sobre o mundo exterior, lidar com qualquer problema entre eles e tentar subir de nível. No entanto, o mais importante de tudo é que o Agiru quer que eles garantam que ninguém morra. Eis que no dia 95 todos se preparam para partir. Todos mostram suas personalidades excêntricas e o Agiru pede ao Urukti para não ir com muita pressa, e ele o tranquiliza dizendo que vai fazer tudo na maciota. Com isso, todos os grupos partem em caminhos separados. O Agiru pensa sobre o quanto aprendeu vivendo na floresta, mas sabe que deve seguir em frente. Isso porque ainda há muitas presas poderosas no mundo esperando para serem caçadas por ele, e o destino deles agora é a cidade da guarnição Triente, que era o destino das meninas lá antes de se conhecerem. E com isso o episódio acaba e eu tô muito ansioso para descobrir como as coisas vão rolar nesse próximo arco do anime. E aí, você também está gostando desse anime e quer continuar acompanhando a história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 9 para que eu traga ela para você, deixa o like para fortalecer o vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal. No dia 102, o Agiru e as garotas chegam à cidade da guarnição. As pessoas lá se assustam porque não estão acostumadas a ver um ogro liderando um grupo de humanos, mas as gêmeas deram um jeito de explicar as coisas pra eles e eles conseguiram entrar na cidade. O Agiru então diz às garotas que elas devem decidir nesse período se querem viver na cidade ou com ele. A cena corta e vemos que a ruiva leva o Agiru à guilda enquanto as outras garotas vendem alguns produtos na cidade. Ele relata que teve alguns contratempos, sendo atacado algumas vezes, mas que apagou antes quem tentou apagá-lo, e bem, ele se registrou como aventureiro e após isso partiram para as compras. E enquanto as garotas foram procurar roupas, o Agiru decidiu reunir informações. Ele então se disfarça de humano utilizando sua aparência de sua vida passada. Enquanto caminha pela cidade, ele ouve muitas pessoas falando sobre ele. Conforme ele caminha e ouve, vai percebendo que os ogros parecem ter uma má reputação. Então ele determina que não poderão continuar suas atividades como um grupo mercenário por enquanto. Momentos depois, alguns bandidos cercam o nosso proto e ele deita eles no tapa e os devora para garantir algumas boas habilidades. O Agiru percebe que todos
todos utilizavam anéis iguais, então a conclusão mais razoável para isso é que eles são um grupo. A cena segue e próximo dali ele ouve um homem pagando um resgate para libertar uma garota. Os bandidos com quem ele estava falando exigem mais dinheiro e Oguru percebe que eles estão utilizando os mesmos anéis dos carinhas de outrora. O homem acha que terá que lutar contra eles e Oguru percebe o quão ruim a situação vai ficar quando ouve que a garota que ele está tentando salvar é na verdade uma princesa. Os bandidos quase mandam o cara de vala, mas Oguru os nocauteia, só que dessa vez não dá a eles um passaporte para a vida eterna, e isso foi por um bom motivo. Dessa forma ele colocou clones de sangue neles para poder rastrear o covil de onde vem essa gentalha. O homem obviamente ficou furioso porque Oguru deixou eles vivos, mas Oguru lembra o figurante ali que ele acabou de salvar sua vida. Oguru deixa seu cartão de mercenário com o homem para que ele possa chamá-lo se precisar de ajuda. Além disso, Oguru mostra a ele sua forma de ogro, mas diz para não falar uma única palavra sobre o que aconteceu. Naquela noite, o homem se encontra com Oguru e revela que a presença da princesa na cidade deveria ser um segredo, mas ela escapou de sua pousada. Ela então foi encontrada e capturada por uma organização. O homem fica chocado quando Oguru revela que já sabe onde é o esconderijo deles. A cena segue e eles vão até lá, e Oguru elimina todos eles e resgata a princesa. Enquanto queima o esconderijo, Oguru diz que o melhor a fazer agora é relatar que quem organizou esse sequestro foi a própria princesa e que ele foi arrastado a tudo isso contra sua própria vontade. O rapaz, no entanto, diz que queria relatar a verdade, ao menos ao rei, para que isso nunca mais acontecesse, mas Genki aparece do nada e lança um feitiço de hipnose nele. Ele faz o homem pensar que algo muito ruim acontecerá se ele revelar o que realmente aconteceu por ali. Em vez disso, ele inventará uma história com a princesa e viverá uma vida pacífica. Então o dia 103 chegou e Oguru é informado de que alguns goblins e hobgoblins nasceram na vila, e Oguru fica feliz que a próxima geração tenha nascido, mas ainda precisa ouvir a resposta das garotas antes de deixar a cidade. Quando ele vai falar com elas, todas dizem que ele nem precisava perguntar e que elas já arrumaram até as suas coisas para ir com ele. As cozinheiras dizem que ainda tem muitas receitas para preparar para ele, a alquimista diz que fará uma bebida alcoólica perfeita para ele, a Ruiva e a Ferreira também têm suas razões para voltar. Então Oguru agradece a elas. Mais tarde, a princesa Rubilia se apresenta e o rapaz explica que ela exigiu que encontrassem o ogro que a salvou para que ela pudesse agradecê-lo. Rubilia ouviu que Oguru lidera um grupo de mercenário, então ela tem um trabalho para ele. Ela quer que eles a escoltem de volta à capital real. Oguru fica chocado com o tom dela e se pergunta qual é a fonte do poder dela, pois ela parece muito confiante e magnética. No entanto, Oguru se recusa a escoltá-la e aponta que ela tem muitos guardas. Rubilia diz que eles são todos entediantes, então Oguru explica com raiva que eles têm outras coisas para fazer. Oguru tenta repreendê-la por escapar da pousada, mas não funciona e só faz com que ela goste ainda mais dele. O rapaz revela que eles serão recompensados com a placa de ouro por escoltar a princesa, e as garotas insistem que Oguru aceite esse trabalho, porque uma placa de ouro vale 1 milhão de moedas, o que é muito mais que eles ganhariam em um trabalho normal. A obsessão delas com o dinheiro incomoda Oguru, mas ele está interessado em ver a capital real, então ele acaba aceitando o trabalho. Depois, Oguru admite que também está empolgado com o prêmio em dinheiro. A princesa revela que fugiu dos guardas novamente, então Oguru repreende o rapaz. Infelizmente, ele explica que a princesa é teimosa, e isso é bem ruim, já que os guardas provavelmente estão procurando por Rubilia, e se ela estiver com Oguru, eles provavelmente o confundirão com um sequestrador. Eles seguem sua jornada mesmo assim, e Oguru responde a todas as perguntas de Rubilia, iniciando pela explicação de que o que eles usam para viajar é uma centopeia esqueleto. Ele então diz a ela que alguns animais próximos são chamados de búfalos, eles têm carne de boa qualidade e seus chifres podem ser vendidos por muito dinheiro. O grupo abate alguns búfalos e forram a pança, e isso não é tudo, pois eles utilizam um dos búfalos para fazer de conta que a centopeia esqueleto na verdade é uma carruagem. Nessa lida toda, vemos que a Ruiva capturou um coelho, come como lanche e ganha algumas habilidades, e Oguru explica que o poder dela não se manifesta a menos que ela faça isso. Nosso prota narra que apesar de tudo, a pior parte do trabalho foi certamente manter a princesa intacta, pois a guria parece encapetada, se enfiando nas mais diversas situações. Inclusive, Oguru teve que meter umas palmadas na moça, pois ela assustou as cozinheiras enquanto elas seguravam facas, e isso é algo que nunca deve ser feito. Afinal, ser um ogro tudo bem, mas malcriação jamais. No dia 104, eles encontram um ninho de cobras tartaruga e eu urrei com a criatividade de quem criou esse negócio. Eles trabalham juntos para capturar esses animais e se preparam para outra refeição. A princesa pede desculpas às cozinheiras por seu comportamento e se oferece para ajudá-las a preparar a refeição. Todos então desfrutam das cobras tartarugas grelhadas. E à medida que a jornada continua, Oguru percebe que Rubilia é extremamente curiosa. Mesmo sabendo que algo é realmente perigoso, ela não consegue evitar investigar. Oguru se interessa pelo cavaleiro, então permite que ele se junte ao treinamento matinal. A princesa quer se juntar também, mas é informada de que o treinamento não é apenas um jogo. Ela insiste, então Oguru permite que ela se junte a eles. Oguru treina o cavaleiro até ele desmaiar e fica impressionado com a princesa, pois ela pratica seriamente seus golpes de espada. Naquela noite, eles planejam sua rota para o dia seguinte. O campo ao longo de um penhasco é o mais curto, mas também
também o mais perigoso. É perigoso por conta das águias do penhasco que residem lá. Elas são a raça mais forte ao redor do caminho da montanha, sendo extremamente rápidas e também portam veneno em suas garras. E pra piorar, a classe líder conhecida como Águia de Jade tem um poder de bênção e irá caçá-lo se encontrarem uma. E eis que nesse momento todos ficam chocados quando Ogiru anuncia que eles irão caçar a Águia Jade. E eu não tinha dúvidas disso, pois comer, de um jeito ou de outro, é o lema desse anime. A caçada acontece no dia seguinte e as águias capturadas obviamente se tornam seu café da manhã. Momentos depois, Ogiru percebe que as coisas vão ficar muito ruins, então ele diz aos outros para ficarem onde estão. Todos ficam muito preocupados, então Ogiru se desculpa porque decidiu há muito tempo comer todos os inimigos que encontrarem pela primeira vez. Mais tarde, todos ficam ainda mais preocupados, pois Ogiru está lutando contra essa besta há mais de uma hora. Dami diz ter certeza de que Ogiru está bem e explica que uma vez ele derrotou um urso vermelho após uma batalha durante uma noite toda. O Ruivo ali aponta que essa águia é muito mais perigosa e diz que precisam pensar em fugir se Ogiru for eliminado. Dami se recusa a fugir e simplesmente declara que ficará com Ogiru, aconteça o que acontecer. E nesse momento tudo fica quieto e todos temem que Ogiru tenha perdido a vida quando vem seu braço no chão. Porém, Ogiru está vivo, mas em contraponto está completamente esbagaçado, então os membros mais novos determinam que derrotar a águia é impossível e precisam fugir. A situação aos olhos externos parece ruim, mas Ogiru então diz que agora ele precisará levar a luta a sério. Eu e todos os outros ficamos chocados quando de repente ele come seu próprio braço e agradece a águia por ajudá-lo a treinar. Ele reconhece sua força e coloca uma armadura. Ogiru imobiliza a enorme ave com seus fios para que ela não possa mais escapar e com apenas um ataque o Prota capota o corpo da águia. Nesse momento, Ogiru descobre uma pedra enterrada sob o coração da Águia Jade. As garotas explicam que ela é extremamente rara e dizem a Ogiru para não comê-la. Elas querem utilizá-la para algo, pois é um material para fazer armas poderosas. O grupo então festeja fazendo um churrasco de ave de Jade e Ogiru ganha ainda mais habilidades. Ogiru utiliza a ave para outro slot do exoesqueleto dele e ganha algumas asas com penas. Nesse momento, a princesa exige saber por que Ogiru come todos os monstros que encontra. Ogiru já havia sido perguntado sobre isso várias vezes em sua vida passada, mas a resposta ainda é a mesma. Ele come porque matou e mata para viver. Se alguém morrer por algo que ele estava envolvido, ele come o máximo que puder para compensar. Todos a quem ele disse isso em sua vida passada ficavam chocados, mas a princesa apenas fica em silêncio. E eles se perguntam o que ela está pensando no frigir dos ovos e eles continuam a jornada. No dia 109, nosso grupo chega a uma vila e todos os moradores estão aterrorizados com Ogiru. Em vilas habitadas apenas por humanos, Ogiru ouviu dizer que eles odeiam as raças mestiças. No entanto, Rubilia mostra o brasão de sua família para acalmar a todos. O grupo é então bem recebido na vila e levado ao local mais popular, a Grande Cachoeira. E depois de passar um dia em uma fonte termal, a vila organiza uma celebração para eles. Para agradecer pela hospitalidade, Ogiru compartilha seu álcool com os moradores. Um dos moradores ali acaba passando um pouco da conta e acaba sentindo a ira da Dami. E para animar as coisas, Ogiru decide fazer uma competição de bebida e o vencedor receberá 4 pratos de prata como prêmio. Infelizmente para os moradores, Ogiru não fica bêbado, então todos desmaiam tentando vencê-lo. Ogiru come alguns peixes e ganha algumas habilidades. No dia 110, eles deixam a vila e Ogiru percebe que as gêmeas parecem um pouco pálidas. Elas explicam que é porque cozinharam para muitas pessoas durante o festival, então Ogiru se oferece para cozinhar naquele dia para que possam descansar. No dia 111, todos ficam chocados e dizem a Ogiru para parar a centopeia. Descobre-se então que as gêmeas estão grávidas. Parabéns, papai. Ogiru imediatamente contata Gobidi porque não sabe o que fazer. As barrigas delas cresceram instantaneamente, então Ogiru se pergunta se seria possível mandá-los de volta para a vila. Infelizmente, Gobidi explica que elas não chegariam a tempo. E para piorar, temos problemas. Os bebês ogro roubam nutrição da barriga da mãe e nascem imediatamente. Se as mamães fossem ogros, estaria tudo certo. Mas como elas são humanas e seus corpos são pequenos demais, isso leva ao problema. Se os bebês não obtiverem nutrição suficiente, eles podem acabar devorando suas mães por dentro. Ou seja, não é tempo para voltar à vila, então Ogiru decide procurar um local próximo para que elas possam dar à luz. As gêmeas estão com muita dor, mas dizem a Ogiru para não se preocupar e prometem dar à luz em breve. Momentos depois, todos ficam preocupados ao ver que elas estão ficando só o pó da rabiola de tão magras que estão ficando. Elas estão ficando muito fracas e a poção de vida da alquimista já não funciona nelas. Elas precisam desesperadamente de algo com maior conteúdo nutricional para sustentá-las. Nesse momento, Ogiru tem uma ideia. Ele sabe que será difícil para elas, mas não há muitas opções. Ogiru arranca seu próprio braço e diz para elas comerem sua carne. Todos ficam chocados, mas essa é a única maneira de fornecer a energia necessária e como não há tempo para cozinhar, elas vão ter que comer cru. As gêmeas se recusam a deixar Ogiru passar por essa dor, mas todos os outros apontam que ele pode se regenerar. As meninas ainda recusam, então Ogiru morde sua própria carne e as alimenta. Ele declara que podem odiá-lo depois se quiserem, mas ele se recusa a deixar que elas e seus filhos morram. Depois de alimentá-las, Ogiru encontra uma caverna adequada. Há alguns ursos lá dentro, mas Ogiru pede ao trio de lords para cuidar deles. Ogiru utiliza algumas de suas habilidades para fazer camas, mas as meninas estão ficando tão grandes que parecem explodir. Ogiru utiliza sua habilidade
habilidade de cura com um pouco de anestesia para aliviar a dor delas, mas não sabe quanto tempo isso vai durar. Eventualmente uma das barrigas para de crescer e vemos que Oguru está usando um de seus clones de sangue para transmitir o que está acontecendo a Sage. Oguru então diz que o que ele está prestes a fazer será útil para eles no futuro, então quer que Sage observe de perto. Ele então coloca uma das gêmeas para dormir e utiliza uma habilidade para criar um bisturi e, bem, a partir desse momento ele resolve utilizar todo o seu conhecimento adquirido maratonando Grey's Anatomy e House em sua vida anterior para fazer tudo aquilo acontecer. E como resultado, Oguru agora é papai de um menino e uma menina. Graças ao sangue e às habilidades de Oguru, todo o processo foi um sucesso e as feridas das gêmeas já cicatrizaram. Oguru está feliz por não ter perdido as gêmeas e orgulhoso de ser pai. A princesa segura nos bebês ali, diz que tem cara de joelho, mas ainda assim é fofo. Nesse momento, Gobdi pede para ver os bebês, pois acredita que podem ser ogros de sangue misto, e isso é confirmado quando ambos têm apenas um chifre. Então Gobdi explica que Oguru pode remover os chifres enquanto ainda são bebês. Segundo Gobdi, quando uma humana dá à luz a um filho de uma raça mestiça, ele será da mesma raça do pai. No entanto, em um caso a cada milhão, nasce uma raça especial chamada sangue misto. Eles possuem grande poder e nesse caso crescem tanto com as características dos mestiços quanto dos humanos, e por isso são odiados pelos dois lados e tratados como monstros que trazem calamidade para o mundo. Oguru aprecia todo o conhecimento que Gobdi lhe deu, mas dessa vez Oguru tomou sua própria decisão. Se seus filhos acabarem sendo odiados e serem tratados como monstros, para compensar, ele lhes dará ainda mais amor em troca. Sage assegura ao Oguru que todos de Parabellum sentem o mesmo. A outra coisa estranha sobre seus filhos é que eles têm orbes em seus corpos. Oguru acredita que é porque ele tem muitas esferas e esferas de dragão dentro de seu corpo. Ele decide nomear sua filha como Auro e seu filho como Argento. As gêmeas, cujos nomes são Felícia e Alma, estão bem e Oguru agradece por terem suportado seus filhos. Ele quer viver junto com elas como uma família de agora em diante e elas sentem o mesmo. No dia 112, Oguru quer encontrar um monstro forte que nunca viu antes, então sai para explorar sozinho. Depois de um tempo, ele encontra uma besta que decide chamar de Cervo Branco. Oguru pode dizer que é de classe líder só de olhar, e mesmo se lutar com tudo, há apenas 30% de chance de vencer. Oguru diz que não sentia medo da morte há muito tempo, mas isso o deixa animado. Oguru se transforma, mas fica confuso quando a besta não o ataca. Nesse momento, o monstro perde seus chifres e foge. Oguru pensa em comê-los para ganhar algumas habilidades incríveis, mas sua intuição lhe diz que deveria dar a seus filhos. Depois de mais um pouco de exploração, Oguru encontra uma força conjunta de humanos e Homem-Esfera. Eles estão em uma batalha e Oguru pode dizer que eles têm muita experiência. Enquanto ele observa, fica claro que esse ali é o grupo mais forte que Oguru já viu nesse mundo. No entanto, seu alvo é um monstro-chefe e está dando um calor na galera. O grupo derrotou várias bestas, mas o chefe se prepara para terminar a luta com seu ataque mágico mais poderoso. Nesse momento, essa besta imensamente poderosa é despedaçada por Oguru e sua nova arma. Oguru estava um pouco nervoso para utilizar aquele ataque, mas queria salvar o grupo para poder lutar contra eles. O problema agora é que ele não tem certeza se pode colocar um monstro gigante em seu armazenamento ou não, e como ele percebeu que isso será possível, então ele volta sua atenção para o grupo. Um humano se coloca para protegê-los e isso faz com que Oguru pense em algo. Ele se pergunta se esse cara seria capaz de derrotar aquele chefe ali se ele não o destruísse. Oguru não tem certeza do porquê, mas esse cara está emitindo algo que o faz ter certeza de que ele conseguiria ter derrotado aquele chefe. Nesse momento, Oguru elogia o cara por ter feito um bom trabalho durante a luta. Oguru decide não comê-los e, em vez disso, apenas finge que foi enviado por alguém para derrotar o monstro-chefe. Ele pede que o deixem levar o corpo do monstro e, em troca, oferece curar suas feridas. Eles concordam, então Oguru leva o cadáver do monstro e eles se separam. O cara está maravilhado por existir uma criatura como Oguru. Ele pode dizer que Oguru ainda não atingiu o nível épico, mas por alguma razão ele não consegue se mover. Uma garota se pergunta se é por causa dos seus ferimentos, mas não é. Na verdade é por medo. O cara tem uma habilidade chamada Voz da Morte e isso lhe mostrou o pior resultado que poderia ter acontecido. Se eles lutassem contra Oguru, todos perderiam sua vida. E depois de comer o chefe e ganhar mais habilidades, Oguru finalmente retorna à caverna. E ao chegar em casa, vemos que seus filhos já podem andar e o recebem em casa, então Oguru os chama de prodígios. Oguru então os alimenta com os chifres do cervo que ele encontrou e pôde perceber que suas habilidades melhoraram significativamente. Oguru e a Ruiva também experimentam, mas Oguru fica chocado quando ganham duas habilidades com símbolos estranhos. E como bastou apenas um fragmento do chifre para fazer isso, então Oguru teme ter cometido um grande erro dessa vez. Está claro que aquele cervo branco não é uma criatura que ele poderia lutar agora, e imagine o tamanho do poder desse negócio se fez até o prota mais apelão dessa temporada travar lá embaixo de não passar nem Wi-Fi. Naquela noite, o nível de Oguru mais uma vez excede o valor especificado e todos os requisitos foram preenchidos, então outra evolução se torna disponível para ele. Ele agora pode evoluir para uma espécie extinta chamada Lorde Apóstolo. Oguru decide fazer isso e recebe o nome de Yaten Doji. Ele também deveria receber algumas habilidades, mas as condições para algumas delas não foram atendidas e elas só se manifestarão quando ele atender as condições. A travada na tela que deu ali
ali, eu achei sinceramente que o maluco tinha era quebrado o Isekai de tanto poder que esse apelão recebe. Enfim, na manhã do dia 113, todo mundo fica chocado ao ver que o nosso prota evoluiu mais uma vez e mudou mais uma vez. No dia 114, Ogiru descobre que a ferreira e a alquimista também estão grávidas. Ogiru decide encontrar um lugar com água, então a princesa pede para as garotas aguentarem um pouco mais. Isso é um grande problema, mas Ogiru diz que, pelo menos, dessa vez ele sabe o que fazer. Algum tempo depois, Emery e Spinel, que são as mulheres, têm os bebês. A bebê humana é chamada de Nicola e o bebê ogro é chamado de Oniwaka. No dia 115, a princesa se disfarça. Eles estão perto da capital real, então se ela não se disfarçar, causará uma grande confusão. Ogiru instrui as mães a descansarem e envia os outros para coletar informações na guilda dos aventureiros. Na guilda, alguns desconhecidos dizem a Ogiru que ele parece muito forte e pedem para treinar com ele. Ogiru sabe que tombar essa galera ali é moleza, então ele oferece a eles a chance de lutar contra os 3 lords. Eles ficam chocados e Ogiru até oferece aos aventureiros 5 placas de prata como prêmio por vencer algum deles. Os lords lutam com os aventureiros e Ogiru percebe que Dami quer participar, mas como ela não consegue se controlar, então ela só pode assistir. A sessão de espancamentos acaba quando os aventureiros não aguentam mais e Genki chora ao ver como eles ficaram mais fortes, mas os outros apontam que isso não é motivo para chorar, pois o objetivo deles era ficar mais fortes e isso é apenas o começo. Ogiru fica feliz com o resultado e anuncia aos aventureiros surrados que eles são o grupo de mercenários paralelo, então caso eles precisem de algo, basta chamar. A cena muda e vemos que Ogiru foi às compras e em meio a isso ele compra um item mágico raro que permite imprimir qualquer paisagem que eles vejam. Parece complicado, mas na verdade é o que chamam de câmera fotográfica no mundo antigo de Ogiru. Claro que ele usou a câmera imediatamente tirando muitas fotos de seus cílios. Naquela noite, Ogiru pensa sobre como estão a poucos dias de chegar ao destino e se pergunta que tipo de inimigos encontrará por lá. Além disso, eles têm estado tão ocupados que não teve tempo suficiente para entrar em contato com os outros grupos. Sangue Sato lidera o grupo 13 e explica que Feiticei comprou muitos livros de feitiços. Ogiru não lembra de ter dado muito dinheiro a elas, mas Feiticei explica que tem capturado bandidos e sequestradores. Eles pegam todo o dinheiro, então não precisam se preocupar com as despesas da viagem. Dodome lidera o 5º grupo e está trabalhando arduamente coletando informações. Ogiru a elogia pelo bom trabalho e lembra que ela deve descansar de vez em quando. O grupo 4 não tem líder, então eles discutem sobre tudo. Ogiru decide que eles precisam de um líder, mas Robin Lin fica chocada ao saber que ela é escolhida para a empreitada. Ela tenta recusar, mas a decisão de Ogiru já está tomada. Ogiru então se prepara para entrar em contato com o 2º grupo, que é liderado por Ogokichi, mas tem uma visão chocante. Dami se pergunta o que está acontecendo e Ogiru diz que está morto nessa visão. No dia 116, Ogiru diz à princesa que eles vão seguir por um caminho diferente. Os outros sabem sobre a visão onde ele perde a vida e explicam que ele deve ter tido um sonho premonitório. Dami não quer ouvir falar sobre isso, mas Ogiru precisa ir ao local de sua visão para ver se ela é real. E a viagem levará 2 dias para chegar a esse local e por consequência eles irão chegar um pouco atrasados na capital real. Surpreendentemente, a princesa decide permitir o desvio e declara que eles irão para a cidade de Labirinto. No dia 117, Ogiru explica que chegarão à cidade de Labirinto em mais um dia. Todos apreciam a presença das crianças, mas a princesa aponta que uma delas nem está andando ainda. Isso é porque ela é uma humana e normalmente leva cerca de 1 ano para começar a andar. Na parte de fora da carruagem, Dami olha para seu colar e Ogiru não acredita que ela ainda o tenha, então Dami aponta que é o colar que ele lhe deu quando eles ainda eram goblins. Foi apenas há 4 meses, mas o colar ainda lhe traz muita nostalgia. Ela então diz que muitas coisas aconteceram desde então. Eles lutaram contra humanos como mercenários e agora são guarda-costas de uma princesa humana. Além disso, Ogiru está sempre evoluindo e se tornando gradualmente mais masculino. Dami está decepcionada por ainda ser uma Dumper, mas o pior é que ela ainda não tem um bebê da pessoa que ela mais ama. Ogiru garante que ficará ao lado dela e diz que mesmo que ela não tenha o filho dele, seus sentimentos por ela não mudarão. No dia 118, eles chegam à tal da cidade de Labirinto Grifos. O grupo de Ogokichi deve estar na masmorra que encontraram, mas ouvem discussões vindo de dentro. Alguns aventureiros saem correndo e dizem a Ogiru para correr também. Há um terrível monstro lá dentro chamado de Minotauro e nenhum Lorde é capaz de vencê-lo. Ogiru, no entanto, foi informado de que antes de vir à masmorra, que várias equipes queriam exterminá-los, mas nenhuma retornou. Nesse momento, Ogokichi e Terrae saem da masmorra e, eles estão gigantescos agora. E Ogokichi, inclusive, aponta que Ogiru ficou menor desde a última vez que eles se viram. Na verdade, foi ele que cresceu pra cacete. Eles resgataram os aventureiros e explicaram a situação onde Ogiru, digamos que morreu. O que rolou foi que na parte mais profunda da masmorra, um monstro raro chamado Espelho da Mente apareceu e ele é conhecido por copiar o oponente mais forte que a pessoa é capaz de imaginar. No caso de Ogokichi, obviamente o oponente seria Ogiru, então Ogokichi foi derrotado. No entanto, isso fez com que ele recebesse as bênçãos do semideus do raio e ele evoluiu. Ele então destruiu a versão espelhada de Ogiru, o que explica a visão que Ogiru teve. Ogokichi se tornou uma nova espécie de Minotauro e Terrae uma variante da
foge da Terra. Ogiru fica aliviado ao ver que tudo tá indo bem e decide ficar na cidade de Labirinto para essa noite. Nesse momento, Ogurukichi pede a Ogiru para lutar contra ele. Ogiru diz que ele não mudou nada e esperava que ele dissesse isso. Momentos depois, muitas pessoas se reúnem para assistir essa luta. A princesa não entende porque amigos lutariam entre si, então Dami explica a ela que desde que eles nasceram nesse mundo, eles sempre quiseram ficar mais fortes até mesmo do que seus próprios amigos. Faz um mês desde a última luta deles, mas Ogiru fica impressionado ao ver como Ogurukichi ficou mais forte, e isso não é tudo, pois seu machado e escudo também foram aprimorados. Ogurukichi explica que lutou contra muitos monstros extremamente poderosos na masmorra, e ele aprimorou sua força e técnica de luta. Ele trabalhou muito e tudo foi com o propósito de se tornar mais forte e forte o suficiente para derrotar Ogiru. Ogurukichi explica que vencer Ogiru os tornaria iguais, e isso permitiria que eles caminhassem juntos como verdadeiros amigos. Ogurukichi então declara que é hora de lutar e Ogiru diz para ele dar tudo de si. Os dois guerreiros então correm um contra o outro e um imenso poder explode quando eles se chocam. Ogiru percebe que o machado de Ogurukichi é extremamente pesado e determina que ninguém seria capaz de levantá-lo. Ogiru fica chocado ao ver que Ogurukichi também é rápido e ele mal consegue desviar do próximo ataque. Todos assistem maravilhados porque as bênçãos permitiram que Ogurukichi controlasse o fogo e raios simultaneamente. Ogiru tem resistência a raios, mas não pode resistir ao fogo com sua habilidade atual. Em termos de controle dessa arte, Ogurukichi está acima dele, então Ogiru fica animado ao ver que esses são os resultados da determinação de Ogurukichi. Eles correm um contra o outro novamente e Ogiru diz a Ogurukichi para sempre prestar atenção no seu arredor. Ogiru fica chateado consigo mesmo, já que seu hábito de treinamento faz com que ele desse esse conselho a Ogurukichi e isso pode complicar para ele. Ogiru sabe que a estrutura ocular de Ogurukichi não lhe permite olhar para trás, então Ogiru o ataca por trás com um pouco de água. Ogurukichi consegue se defender e Ogiru fica chocado quando ele cria uma ilusão usando seu escudo. Ogiru fica muito sério e se prepara para usar algo que nunca pensou que teria que utilizar contra um amigo. Essa é uma habilidade que amplifica todas as suas outras habilidades. Isso permite que Ogiru domine Ogurukichi e comece a controlar a luta. Ele usa um ataque chamado Dança de Mil Lanças, mas Ogurukichi se envolve em chamas. Ogurukichi voa para o céu, mas Ogiru aponta que ele não será capaz de desviar livremente por lá. Ogiru fica chocado, no entanto, quando Ogurukichi se posiciona em seu escudo e Ogiru se pergunta se isso é permitido. Nesse momento, Ogurukichi libera uma quantidade incrível de poder, mas Ogiru o chama de idiota e diz que ele precisa pensar sobre a produção de energia que ele está emanando. Ogurukichi continua liberando poder e todos os espectadores só podem se perguntar o que está acontecendo, enquanto a arena onde eles estão lutando está coberta de chamas. Eis então que Ogurukichi para abruptamente e Ogiru explica que ele perdeu totalmente para a raiva e perdeu a sua concentração de poder. Ogurukichi parou porque percebeu que poderia machucar seus amigos próximos. Ogiru fica impressionado com o fogo e os raios que seu amigo liberou, mas isso tudo foi muito imprudente. Ogiru, no entanto, está bem porque não importa o dano que ele sofra, ele pode segurar rapidamente, mas isso não funciona para os seus amigos e espectadores que estão assistindo na arena. Ogiru fica fudido da cara com Ogurukichi colocar todos em perigo e exige que Ogurukichi esfrie a cabeça. Nisso, Ogiru lhe ensina uma lição e desfere um soco incrivelmente poderoso nele, e nesse momento o que Ogiru sente é uma grande nostalgia, pois lembra-se de quando treinou com Ogurukichi pela primeira vez e lhe deu um soco. No dia 121, Ogiru finalmente chega à capital real. Ogiru nos conta que sua luta contra Ogurukichi continuou até a manhã seguinte. Ogiru demonstra estar impressionado com a capital e a princesa explica que foi a sabedoria da nação que permitiu que a cidade crescesse e prosperasse. Ela agradece ao Ogiru por protegê-la na jornada e decide que preparar uma recompensa especial para ele. No palácio, o grupo de Ogiru desfruta de um banquete. Naquela noite, a alquimista está desconfortável com o espaço que tem e com a maciez das camas. É difícil para todas as garotas dormirem em quartos tão luxuosos, mas os bebês, pelo visto, não têm esse problema. No dia 122, além do pagamento pela ajuda, Rubilia dá a Ogiru uma recompensa, que é uma carta de recomendação dela, algo que seria tipo um passe da princesa. Isso permitirá que ele tenha acesso livre à capital. Ogiru fica sério e aponta que ela mal o conhece. Ele se pergunta como ela pode ter certeza de que ele não vai usar disso de uma forma assim abusada. Ela então explica que já tem uma boa noção de seu caráter, pois notou que ele é eficiente nos negócios na batalha e que ele também mede cuidadosamente tanto o risco quanto a recompensa para tomar suas decisões da forma mais assertiva possível. Rubilia concluiu que uma pessoa como ele não seria tola o suficiente para fazer inimigos no reino dela. Ogiru só agora percebe o quão fria e calculista a princesa é. Ela fingiu inocência durante toda a jornada, mas na verdade esteve avaliando o tempo todo, e no final das contas a recompensa dele também beneficia a ela, pois facilitar para ele a chegada ao reino facilitará para ela usar seus serviços novamente. Ogiru fica surpreso com tudo isso, mas está feliz por ter feito amizade com uma estrategista tão boa. O grupo de Ogiru se prepara para partir e o carinha que cuida da princesa explica que os guardas se recusaram a deixar Rubilia se despedir deles. Ogiru, no entanto, diz que eles já se despediram e pede ao garoto que continue com seu treinamento. O grupo de Ogiru parte e ele revela que posicionou seus clones de sangue por toda a capital real. Ele tem certeza
certeza de que um dia eles voltarão, mas por enquanto ele declara que é hora de voltar para sua aldeia. No dia 124, Dami ainda está chateada por não ficar mais forte e ainda está apenas no nível 89. Yogiru a lembra de sua promessa de que ele não abandonará nenhum deles e inclusive diz que a ajudará a treinar sempre que ela quiser. Nisso ela aceita a oferta e pede para que ele ajude a treinar. Yogiru para sua carruagem imediatamente e dá início aos trabalhos. Yogiru convoca alguns monstros gigantes e Dami, após muito treinamento, acabou derrotando mais de 30 deles. Yogiru ficou completamente exausto. Dami fica chateada por ainda não ter evoluído, mas Yogiru garante que ela saiu muito bem. Nisso, Yogiru decide encerrar o dia e ela desmaia na sequência. Yogiru a leva de volta aos outros e também quase vai à lona. A alquimista então chega por ali e explica que provavelmente o que tá rolando com eles é uma exaustão por utilizar muita mana. Yogiru nunca experimentou isso antes porque ele tem muita mana disponível. Yogiru fica feliz que isso não tenha acontecido durante uma batalha real e eles se preparam para jantar e bem, naquela noite, Dami vê a bendita tela preta em seu sono. O dia 125 chegou e Yogiru fica chocado ao ver que Dami evoluiu para uma variante de vampiro nobre. E seu verdadeiro nome é Ekaterina. Ela diz a Yogiru que agora ela é oficialmente sua esposa, mas agir de maneira nobre como ela está agindo faz com que ela ache tudo isso muito engraçado. Yogiru, no entanto, fica feliz que ela tenha ficado mais forte, mas o que deixa ele realmente muito feliz é, ao final de tudo isso, ver ela sorrindo novamente. No dia 126, eles finalmente retornam à floresta onde nasceram e Yogiru diz que sente falta de sua caverna escura e úmida. Afinal, ela pode não ser muito, mas sempre será o lar deles. E obviamente todos ficam chocados ao chegarem e verem que a pequena caverna mudou muito. Ela não tá nem mais escura e nem mais úmida, e os outros grupos que apareceram por ali explicaram que eles fizeram algumas reformas, pode transformar o negócio em outro. Yogiru geralmente é o que surpreende a todos, então todos pensaram que seria bom surpreendê-lo uma vez. A doidona ali inclusive culpa os pombinhos Ogurkichi e Terrae por fazerem trabalho pesado, mas eles dizem que tudo isso foi um esforço de equipe. Um pequeno tour revela que agora eles têm uma fazenda de verdade. A Dríade também se mudou para o local e subiu de rank e seu nome agora é Doriane. O rancho deles abriga seus familiares e o bloco residencial revela que tem muitos novos amigos. Agora tem alguns gatos falantes que não são bons em combates, mas são muito bons com as mãos, sem mencionar o quão fofos todos eles são. E eu entendo vocês, galera, gatos são realmente irresistíveis. Nesse momento, Seiji vem a plenos pulmões dizer a Yogiru que Gobiji acabou de ser hospitalizado. Yogiru vai vê-lo, pois ele não tem muito tempo de vida. O velho Goblin é instruído a não falar muito, mas ele diz que tá tudo bem, porque será a última vez de toda forma. Yogiru então aproveita para apresentar a Gobiji seus netos, e Gobiji não pode acreditar que o pequeno Yogiru, que ele segurou gentilmente em seus braços, agora tem uma grande família própria. Os dois brincam um pouco, mas Yogiru tem algo a dizer para Gobiji antes que ele parta. Yogiru declara que agora é um Lorde Apóstolo, então seu nome se chama Aporou. Ogurkichi agora é Minokichi, Dami agora é Kanami e Terrae continuará se chamando Terrae, e todos estão felizes com seus novos nomes, mas Minokichi prevê que ele precisará de um novo nome em breve, pois ele vai subir de rank novamente. Gobiji zomba de Aporou por inventar nomes tão simples, mas todos apontam que foi ele quem criou esse sistema de nomes. Gobiji não pode acreditar que um de seus pequenos bebês goblins realmente se tornou um Lorde Apóstolo. Ele viveu uma longa vida e está feliz por ter visto algo tão incrível no final dela. Gobiji então vai de arrasta de barraca armada e Aporou diz que agora ele pode descansar em paz. Enquanto enterram Gobiji, Aporou pensa sobre como Gobiji tinha pouco mais de 20 anos. Os goblins parecem não ter uma vida muito longa, mas Aporou tem certeza de que enquanto ele passar sua vida com as pessoas que ele gosta, poderá viver sua segunda vida ao máximo. Então, em homenagem a Gobiji, Aporou declara que agora é a hora de um torneio de luta do grupo de mercenários para Bellum. Todos acham que isso parece muito divertido e até os filhos de Aporou querem participar. As regras são que todos lutarão desarmados e a luta termina quando alguém se rende. Há uma punição severa para quem tirar a vida dos oponentes. Os vencedores terão a chance de mudar sua posição na companhia, então Aporou diz para todos darem seu melhor. A evoluída Kanami avisa Feiticeira que agora ela está muito mais forte, mas Feiticeira explica que aprendeu muitos feitiços novos. As duas demonstram isso em uma batalha que causa destruição em massa. Os humanos ruivos também se enfrentam em uma luta, assim como Terrae e Sangue Sato. As lutas vão seguindo adiante até que todos começam a torcer, pois é hora de Aporou enfrentar Minokichi. Minokichi explica que Aporou foi a razão pela qual ele ficou mais forte. Ele agradece a ele por isso e o nosso prota sente o mesmo. Os dois percorreram um longo caminho e Minokichi declara que vencerá essa luta para poder ir ainda mais longe do que Aporou. O prota adora ouvir isso e eles correm um contra o outro. Seus ataques ferozes colidem, causando uma explosão de poder e algum tempo depois, ambos são encontrados incapazes de se mover. Os resultados do torneio são os seguintes: Aporou obviamente ficou em primeiro lugar, Minokichi ficou em segundo
Kaname ficou em terceiro e Terrei em quarto, Sangisato ficou em quinto e Feiticeiro em sexto. O resto do grupo seguiu, mas os resultados não surpreenderam a Porou. A cena muda e as gêmeas servem comida a todos e até os filhos de Aporou estão exaustos. A Porou observa a todos e se orgulha de ver o quanto eles ficaram mais fortes. Eles cresceram muito e isso deixa mais felizes que ficar em primeiro lugar. No dia 127, Rubilha entra em contato com a Porou e ele diz o seu novo nome. Ele fica chocado ao ouvir que ela quer contratá-lo novamente e ela explica que a próxima tarefa não será um grande problema. A Porou já a conhece muito bem, então assume que ela definitivamente está tramando algo. E isso não é apenas um palpite, porque ele conseguiu reunir algumas informações ali através de seus clones de sangue, mas os detalhes ainda não estão claros. Rubilha explica que ia tornar a presença dele mais conhecida em todo o reino, pois mais notoriedade certamente beneficiaria sua companhia. Nosso Prota esperava esse tipo de conversa dela, já que ela sabe exatamente como convencê-lo. Ele então decide morder a isca e concorda em ouvir seu pedido. Momentos depois, vemos que a Porou e sua companhia Parabellum estão todos devidamente paramentados e ele declara que agora é hora de ir para a capital real, pois ele aceitou o trabalho pela grande recompensa e ele diz que na época não tinha ideia do quão grande isso realmente se tornaria. E nisso, tanto o episódio quanto o anime acabam e eu sinceramente afirmo que apesar de algumas coisas questionáveis nessa obra, o anime me surpreendeu positivamente porque ele fugiu de vários clichês, tipo do Prota bunda mole ou o Prota que quando é tipo ele acaba sendo um canalha. E poxa, ver o Aporou todo amoroso com seus filhos e suas parceiras é bacana. Enfim, agora é torcer para que o anime ganhe uma continuação e se ela sair, estejam certos que teremos mais episódios por aqui. No mais, muito obrigado a você que acompanhou toda a história por aqui e tornou essa experiência ainda melhor. E se você gostou do anime, deixa nos comentários que você gostou, deixa o like também para fortalecer esse vídeo e fazer com que ele seja recomendado por mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ajudar o canal.